Buenos dias, estamos ao vivo. Como é que vocês estão? Bom dia, Agnes. Como que diz bom dia em alemão? Eu não lembro. Guten Morgen. Guten Morgen. Bem-vindos a mais um Pod Teacher. Estamos aqui no nosso 9º ou 10º episódio. Já perdi as contas, gente. Que isso? E a gente tá encerrando essa temporada, inclusive. Já vou dar spoiler pra vocês, mas infelizmente essa temporada já tá acabando. Semana que vem nós temos o nosso último episódio pra gente poder reformular tudo e voltar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Agnes, professora de alemão. A Agnes foi da primeiríssima turma da formação e da turma da mentoria antes ainda de ter a formação, lá nos primórdios, em 2021. 2021? É, né? Sim, 2021. Muitos anos atrás, velha de casa, tá? E hoje ela veio aqui contar um pouco da história dela para vocês. Seja muito bem-vinda, Agnes. Obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada você pelo convite também. E parabéns pelo podcast. Eu consegui assistir alguns episódios. Eu achei a ideia fantástica. Com quem conversar, não conhecemos muito a história uns dos outros. Então, achei genial essa ideia. Parabéns. Obrigada. Menina, foi ideia da Jordana. A Jordana tá aqui, ó. Eu vi. O Pod Teacher sempre acontece às 11 horas e ao meio-dia nós temos a Teacher News. Você conhece a Teacher News, Agnes? Conheço e sou assinante da Teacher News. Amo as dicas que você dá. É uma das poucas newsletters que eu realmente abro. Então... Quando a gente criou, e foi em dezembro do ano passado, já tem um tempão, a ideia era fazer uma newsletter que fosse específica para professores de idiomas, né? Para professores autônomos, não só para idiomas, mas principalmente idiomas e com ideias do que postar, do que fazer e o que está em alta aí no momento. Então, ela está aqui firme e forte toda semana, já deve estar na quase 40ª edição, 30ª alguma coisa, e também é um orgulho muito grande. Então, gente, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da história da Agnes, depois ela vai contar um pouco da história dela, mas só para relembrar qual que é o nosso objetivo aqui com o Pod Teacher, já que a Agnes está aqui pela primeira vez, mas não a última, a ideia é o seguinte: em todo lugar por aí, a gente vê muita história de a jornada do herói, famosa jornada do herói. Todo mundo conhece isso? Uma das poucas newsletters que eu realmente abro. Tá pronto o anúncio da Teacher News. Quem mais abre a Teacher News? Comenta aqui, #eu, se você está vendo pelo YouTube. Se você está vendo pelo Spotify, manda lá no meu direct, entendeu? Eu vou agradecer muito. Quando a gente pensou, né, foi no meio de uma aula da mentoria e a gente estava falando sobre o seguinte: existem muitos podcasts e muitos canais do YouTube, enfim, vários lugares em que as pessoas contam a parte boa da vida delas. Então, conta assim: nossa, passei perrengue e hoje eu tô maravilhosa, morando na praia, morando em Portugal, vivendo a vida dos meus sonhos, com uma casa linda com um piano de caudas e isso tudo aí. A gente conta essa parte para as pessoas. Linda, minha vida é linda, milionária. Tô o dia inteiro na piscina, revezo entre piscina e praia e ganho dinheiro automaticamente sem fazer nada pelo celular. Só que a vida real não é bem assim. A vida real, ela tem muitos poréns. E aqui o Pod Teacher, a ideia é justamente o contrário. Não é contar só a parte linda da sua vida, mas contar o perrengue da sua vida. Porque a gente está interessado em backstage. Eu quero saber o que você passou até agora, como foi sua trajetória, onde você está hoje, como você se sente, o que você já teve que fazer. E, principalmente, nosso maior objetivo é que todo professor de idioma se sinta autônomo, se sinta acolhido. Porque, igual você falou, é muito triste e muito solitário ser autônomo. E a nossa ideia aqui é justamente contar, né, histórias. Tem muita gente que fala pra mim: Elisa, eu escuto podcast quando eu tô correndo na rua, eu escuto quando eu tô lavando louça. E a nossa ideia era justamente essa, trazer esse momento de acolhimento para situações banais ali da vida que a gente faz sozinho e fica refletindo. Agnes, já vou te começar a te fazer uma pergunta. Você tem muitos amigos que são também professores autônomos? Eu posso dizer que eu fiz muitos amigos depois que eu me tornei uma professora autônoma. Eu tenho alguns poucos amigos que são professores autônomos, mas a maioria dos meus amigos tenho amigos agora graças às mentorias, principalmente graças à sua mentoria. Agora eu tenho amigos que são autônomos. Mas você tem algum que é presencial? Tenho uma amiga minha que é presencial, só que ela ainda está numa transição. Ela trabalha autônoma, mas também numa escola. Então ela está ainda nesse processo. Só uma, que é uma amiga minha, realmente a gente é amiga desde quando eu tinha 9 anos. A gente estudou junto na escola e tudo mais. Ela estudou direito, mas hoje ela é professora de inglês. Então, e eu tô tentando trazê-la para esse mundo. Falo, segue Elisa, participa das coisas que ela faz, vive mandando seu Instagram para todo mundo. Mas ela é a única. Obrigada, inclusive. A ideia, né, que, tipo assim, eu sempre falo, eu não tenho muitos amigos. Eu fiz letras aqui, tenho muitos amigos que ainda moram aqui, porque alguns foram embora, né? Na universidade, geralmente o pessoal muda para se formar e depois vai embora. Mas
Eu não tenho amigos presenciais que são professores autônomos. Deixa eu pensar. Presenciais? Não. São pessoas. No máximo, eu conheci na internet, daí eu convivi, sei lá, já visitei alguma coisa assim. Mas amigos assim, não. É muito raro. Eu fui a primeira pessoa daqui e, enfim, fui disseminando essa palavra. Mas, cara, como faz diferença você não ter com quem conversar, né? Nossa, Meu demais, Deus. demais. Nesse meio que a gente tem. Nossa, ter alguém que entenda a nossa dor, que entenda as dificuldades e tudo mais é essencial, porque às vezes a gente conversa com uma pessoa da nossa família, ou até mesmo com o cônjuge e tal, mas não é a mesma coisa. O emprego do meu marido é de tecnologia, ele não entende os perrengues que eu passo como professora. Então, sábado, na verdade, estava batendo um maior papo via WhatsApp com Larine, que eu nem conheço pessoalmente, mas ela está na República Tcheca, a gente estava via WhatsApp conversando sobre essas dificuldades de ser um professor autônomo e tudo mais. Então, ajuda mesmo, ter essa rede de apoio. O Diego aqui, ele também é da tecnologia, né? O Diego, ele é programador. E daí ele também não... Ele, na verdade, é muito aberto, ele estuda muito sobre muitas coisas e me escuta. Mas na prática, ele não sabia exatamente do que se tratava. A gente tava até falando disso ontem, quando a gente foi almoçar. Eu falei, nossa, mudou muito, né, menina? Porque eu lembro que quando a gente começou a namorar, teve alguns momentos que ele teve um lançamento que eu fiz, e como você sabe, lançamentos são momentos muito estressantes, que exigem muito da nossa saúde mental e também de organização. Eu lembro de você direitinho de quando você falou assim, não, quando eu tô em lançamento, eu já aviso pro Silvio que é marmita a semana inteira. E é isso mesmo. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, teve algum momento que eu entrei no lançamento, porque a gente começou a namorar no meio de um lançamento meu. Mas foi um lançamento que eu não gastei muita energia, porque eu tava focada no meu campo pessoal, que era esse namoro. Foi o lançamento de janeiro. Mas aí chegou outro que a gente foi fazer, que eu acho que foi da Sala dos Teachers, não lembro, ali, fevereiro, março. Eu lembro que ele falou assim, nossa, mas você fica o dia inteiro no celular? Não dá, assim, você tem que parar, você tem que desligar, você tem que não sei o quê. E eu lembro que naquele momento eu fiquei assim, cara, ele nunca vai entender isso que eu faço. Ele nunca vai entender que aquilo ali é o meu trabalho. E que o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer, entendeu? E, nossa, ainda fiquei pensando assim, meu Deus, quando chegar um lançamento grande, vai acabar esse namoro, porque ele não vai aguentar. E aí as coisas foram caminhando com muita conversa, muita paciência, inteligência emocional, diálogo. A gente chegou num ponto que hoje ele trabalha comigo. Assim, ele tem o trabalho dele, mas ele também trabalha comigo. Meu sonho. Mas, menina, penei. É o sonho de toda professora que é casada e que tem um cônjuge que seja da área de TI, né? De programador. Meu programador também fala: vem fazer meus sites, vem fazer as coisas pra mim. Eu te contrato, eu não tenho como te pagar muito bem agora, mas eu te contrato. A gente quer muito, eu acho que esse é o ponto. A gente quer que alguém compre esse sonho junto com a gente, né? Porque comprar o sonho sozinha. Nossa, é horrível. É bem complicado. Mas aí eu falava na cabeça dele, hoje ele tá aqui comigo, ele compra o sonho junto e tal. Foi uma construção. Você me conhece há muito tempo, você sabe que eu sou a pessoa que eu prefiro ficar sozinha do que arrumar alguém que não é exatamente o que eu queria. Então, assim, fui muito relutante quanto a namorar com o Diego, tá? Eu fiquei, não, vou namorar não, doidão. Não sei quem é você não vai acostumar com o meu ritmo de vida. Só que o Diego é alguém que, assim, a gente tem muito diálogo e hoje ele tá nesse ponto, então por isso que estamos juntos mesmo. Também é uma questão aí. Diego é funcionário do mês todo mês, sério. Nossa, é realmente muito importante ter alguém que compra o sonho da gente, porque essa questão que você falou de ficar no celular durante um lançamento, poxa, é tão importante, é necessário isso para um lançamento, né? Seja durante o período antes das aulas ou depois, tudo mais, na hora de fazer a captação, meu Deus do céu, como que é difícil. E às vezes, se você tá do lado de uma pessoa que não entende, que é carente emocionalmente e fica lá querendo a pessoa o tempo todo e não entende que é aquele momento específico do seu trabalho, poxa, é realmente difícil. E acho que ter alguém do seu lado que tá junto faz uma diferença enorme, dá aquele apoio. Meu marido, antes do meu primeiro lançamento, eu falei pra ele, eu não vou conseguir. Eu tenho cabelo cacheado, então assim, pra quem tem cabelo cacheado, você precisa antes fitar o cabelo. Então é pegar um pouquinho de creme e água e cada mecha por mecha. E eu fiz isso antes do lançamento, eu tinha que estar com o cabelo bonito pra aparecer e tudo mais. Aí eu falei pra ele, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Ele me abraçou tão forte, ele falou, você vai conseguir. Eu falei, me abraça mais forte. Eu falei, ora por mim aí. Aí ele começou a orar por mim, eu falei, ok, Deus, agora é contigo, e fui. Então, tipo, se eu não tivesse aquele apoio naquele momento, eu acho que eu ia surtar. Meu coração já tava saindo pela boca. E ainda por cima, sem um apoio de alguma pessoa pra estar junto, eu acho que eu ia morrer nesse momento.
Foi difícil. Aqui, a Lindsay deu bom dia, mas em alemão fica pra próxima. Ó, então, depende. A Agnes, ela descomplica o alemão, porém... Mas só 2 coisas, rapidinho pra Lindsay. Bom dia, se for até 9 horas, 10 horas da manhã, você pode falar Guten Morgen, que é igual ao inglês, good morning. Ou então, pro dia todo até anoitecer, Guten Tag. Guten Tag. Só isso. Bem facinho. Eu já vi você fazer os dois, eu só não lembrava, eu só não sabia de que era. Sim, como é legal também, é legal a gente parar pra pensar nas nuances dos idiomas, nada a ver com o que a gente tava falando, mas é importante, porque olha só, em português você dá bom dia só de manhã, né? E o resto do dia você separa. Mas em francês é bonjour o dia inteiro. E em alemão é uma coisa e depois é outra. E em inglês, por exemplo, boa noite é good evening, good night. Genau, em alemão tem a mesma coisa. A noite é guten Abend e na hora de você ir dormir você fala gute Nacht. Aí, tipo, night. E aqui em Portugal também é assim. Só um parênteses, a Elisa falou, vocês podem pensar que você mora em Portugal, tem um piano de cauda. Para quem tá assistindo pelo YouTube, eu botei um plano de fundo que tem um piano de cauda, mas eu não tô nessa situação, tá? Não é a minha Era uma brincadeira. Mas é que eles falam boa tarde, até mesmo de noite, quando começa a anoitecer aqui em Portugal, e só falam boa noite na hora de dormir mesmo, na hora de se despedir. É interessante. Diferente do Brasil. Em qual cidade de Portugal? Eu moro em Vila Nova de Gaia, pertinho do Porto. Porque a Lindsay mora aí também. Aí, ó. É? Eu não sei se é na cidade, eu acho que não é nessa mesma cidade. Olha, a gente pode conversar depois para se encontrar. Vai que você mora onde? Bota aqui nos comentários para eu saber. Olha que coisa incrível, gente. Olha que coisa incrível. 2 pessoas completamente aleatórias que jamais se conheceriam numa situação normal e simplesmente aqui, ó, fazendo uma amizade. Uma professora de inglês, outra de alemão, e é isso. Eu acho que a tecnologia, o advento da tecnologia fez isso, né? Com que a gente conseguisse estar próximo de todos ao mesmo tempo em que estamos sozinhos também. Sim. E aí é um ponto que é tudo, nossa conversa de hoje passa por isso em vários momentos. A Agnes falou, ela hoje, contexto de hoje, ela mora em Portugal, e pra quem tá vendo no YouTube, até no Spotify a gente também tá upando o vídeo inteiro, não é esse fundo que ela colocou, isso aqui é brincadeira. A gente tava falando que, não, na internet a gente é o que a gente quiser. E é isso. Na internet a gente é o que a gente quiser, mas aqui no Pod Teacher a gente te conta aquela parte que a gente não vai falar em outro lugar. Por isso que aqui é simplesmente o momento pra você ouvir as fofocas. Ela falou que mora aí, ó. Podemos ser friends online, tá certo. Vocês estão mais perto do que eu de vocês. Sim. Com certeza. Bom, enfim. Então, falando um pouquinho. Eu conheci a Agnes em 2021, quando você entrou na mentoria. E depois você entrou na formação. E daí continuou por ali. Enfim, várias coisas. Mas eu não sei muito da sua vida desde então. Então me conta um pouquinho da sua vida desde lá de trás, para todo mundo que não te conhece. Então conta assim, desde quando você virou professora de alemão e o que você fez e por que você virou autônoma, que na verdade eu acho que você já teve um pezinho ali sempre, né? Sim. Nunca fui CLT. Eu tenho uma carteira de trabalho só porque tinha que ter. Só por isso. Nunca fui CLT. Eu também. Na verdade, eu trabalhava no estado, né? Aí tinha que ter o piso, o negócio lá. Mas eu, na verdade, não usei. E, beleza. Conta um pouquinho pra gente, então, Agnes, como que é a história. Ok, então senta que lá vem a história, porque tem muita história. Eu sou formada, na verdade, na área de saúde. Pra quem não sabe, sou de Salvador, da Bahia. E lá na Bahia, a gente tem um curso que se chama Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Durante esse curso, a gente pode estudar, tem saúde em artes e humanidades e ciência e tecnologia. Eu fui pra área da saúde porque meu objetivo era ser médica. Então, durante 3 anos, eu podia estudar qualquer coisa da área da saúde. Tinha algumas 8 matérias obrigatórias, mas todas as outras eram, que a gente chamava de optatórias. Eu tinha a obrigação de pegar 2 de cultura humanística e 2 de cultura artística. Então, assim, inglês eu tinha aprendido na escola, espanhol eu tinha estudado 3 anos na escola, mas eu não me lembro muito bem. E arte e dança eu tinha feito na igreja e tudo mais. E surgiu a oportunidade de aprender alemão. Na verdade, eu queria aprender Libras, mas não tinha vaga para Libras. Só tinha vaga para alemão e francês. E na época eu não tinha interesse nenhum em francês, mas eu falei, alemão, por que não? Quando eu tinha 6 anos, eu conheci uma menina que era alemã e ela tinha ido pra minha escola. Então eu falei, conheci já uma alemã e tal, talvez seja oportunidade, não sei. Foi realmente uma coisa muito louca e tudo mais. E aí eu entrei, comecei a fazer esse curso de alemão, que na verdade era uma matéria no Instituto de Letras, língua alemã em nível básico. Meu primeiro dia de aula em saúde foi com essa matéria de alemão. Eu não sabia nada de alemão, minha família não tem conhecimento nenhum de alemão, não tenho ascendência alemã nem nada. Eu fiquei morrendo de medo na aula. A professora só falava
falava em alemão, eu não entendia nada, eu queria fugir, realmente. Tipo, eu tinha o livro na minha mão e eu olhava pra porta o tempo todo. Eu queria muito fugir, só que não dava, porque eu tava muito longe da porta. E também... Eu amei isso, não dava, porque eu tava muito longe. Ou seja, eu pensei em todas as possibilidades e não consegui. Eu pensei mesmo, sério, eu me lembro como se fosse ontem, eu me lembro da porta e, tipo, eu tentava o meu plano de fuga, mas não dava. Quanto tempo de aula? 2 horas de aula. 2 horas de aula. E, tipo, eu tinha vários colegas que já sabiam falar alemão muito bem. Eu falei, caramba, velho, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho 17 anos, eu tô na universidade, meu primeiro dia de aula na universidade, nenhum professor deu aula, mas essa professora de alemão decidiu dar aula. Eu falei, tô lascada. Eu queria desistir, mas eu meio que, tipo, eu ouvi a voz da minha mãe, entre aspas, falando, retroceder nunca, render-se jamais. Eu falei, tá, eu vou dar uma chance, eu vou tentar. E eu dei uma chance pro alemão, e eu achei que eu nunca ia aprender. Até que eu comecei a dar uma chance e me apaixonei pelo idioma mesmo. Essa minha professora, eu vou falar o nome dela, é Leila Schutz. Ela, pra mim, foi a melhor professora de alemão que eu tive na vida, sabe? Eu fui monitora dela depois, eu sempre falo com ela, até hoje tenho contato com ela. Ela transformou a minha vida, ela me ensinou a amar alemão. Eu realmente agradeço a Deus pela vida dela, porque ela foi maravilhosa. E aí eu comecei a aprender alemão e percebi que era uma língua possível de ser aprendida, uma língua lógica. E eu falei, olha, tem tanta gente que fala alemão, e por que eu não vou aprender? Eu vou dar uma chance para essa língua. E realmente me dediquei. Continuei com os meus planos na área de saúde, pensando em fazer medicina, porque eu poderia estudar 3 anos desse curso e depois migrar para medicina. Eu poderia pegar matérias de medicina, e peguei matérias de medicina, odonto, fonoaudiologia, psicologia, economia, tipo, uma formação muito interdisciplinar mesmo, muito ampla. Foi muito bom esse curso. Só que o meu maior sonho, quando eu entrei na universidade, era fazer um intercâmbio. Esse era meu objetivo desde o 2º ano do ensino médio. Eu sabia o que eu queria, intercâmbio. Na verdade, eu queria fazer intercâmbio desde os 9 anos, mas meus pais não tinham condições financeiras para isso. Então surgiu a oportunidade do Ciências Sem Fronteiras. E aí, no meu primeiro semestre, eu tentei, só que eu não tinha histórico escolar suficiente, eu não tinha nem 20% do curso concluído, então não deu. Mas no meu terceiro semestre, eu me candidatei e fiz a prova de alemão também. Foi o meu terceiro semestre estudando alemão. Eu já tinha um conhecimento, na época, como se fosse o nível A2.2, quase B1. Então, quando eu fiz a prova, eu lembro que minha professora de inglês, eu fazia curso de inglês ao mesmo tempo, ela falou assim, Agnes, você é maluca, é impossível aprender alemão em 3 semestres. Eu falei, é possível sim, é possível. A minha professora me ensinou e, tipo, eu realmente era muito boa aí no alemão. Graças a Deus por isso, porque eu me dedicava, eu estudava e, tipo, eu amava. Comecei a amar realmente a língua. E aí que surgiu a oportunidade. Eu consegui passar no Ciências Sem Fronteiras, decidi ir para a Alemanha, porque se eu fosse para um país de língua inglesa, eu poderia me esquecer de todo o conhecimento de alemão. Então, eu falei, vou para a Alemanha, porque lá eu posso de quebra treinar o inglês também. E aí fui, me apaixonei por lá. E quando eu cheguei lá, eu tinha uma pronúncia muito boa. Então, meus colegas que eram estrangeiros, eles vinham até mim e começaram a me pedir aulas de alemão. Falaram, Agnes, me ajuda com o alemão. E, na verdade, antes de eu ir para a Alemanha, eu também dei monitoria de alemão básico no meu terceiro semestre de estudos na Universidade de Alemão. Eu comecei a dar aula de monitoria porque eu precisava de dinheiro, né? R$400 na época. Essa bolsa, acho que não mudou muito hoje em dia, isso foi 2013. Mas isso me ajudou muito a me desenvolver no idioma. Um parênteses, eu ganhava a mesma bolsa de R$400 em 2017, sei lá, 2016, 17. Nossa, Jesus. eu acho que teve alguma alteração ano passado, mas não acho que tenha mudado muito, tipo, nem R$1.000, não sei se o pessoal já ganha, é bem complicado. Enfim, na Alemanha eu comecei a dar aula de alemão também para esses meus colegas estrangeiros, e quando eu voltei para o Brasil, eu fiz vários cursos de alemão avançado, mas eu via que não era suficiente, sabe? Eu queria continuar tendo contato com o idioma. Então, essa minha primeira professora, olha, tem gente falando que em 2019 ainda ganhava isso. Ai, gente, é isso. R$400 não dá pra nada. Nada. Enfim. Aí essa minha professora do alemão básico, ela que me ensinou, me incentivou a dar aulas. Ela falou, olha, Agnes, tem um aluno que tem interesse em aula particular. Você quer? Eu falei, olha, vai que, né? Eu preciso de dinheiro e, acima de tudo, eu preciso do contato com o idioma para eu não me esquecer. Então, meu objetivo com o alemão era não esquecer o idioma. Tinha demorado tanto tempo aprendendo um idioma relativamente difícil. Gente, grava isso, é a primeira vez que ela admite isso na vida. Eu conheço essa mulher há quase 3 anos, é a primeira vez que ela admite que relativamente difícil. Porque quando alguém chega qual que é a primeira intenção, a primeira ideia que você tem do alemão? Pô, é difícil? Aí a gente chega na Agnes e fala, que é muito difícil. Não, que isso, é muito fácil. Muito. É aqui, ó, grava, que ela admitiu, tá? A Mari falou, tá mudando esse ano, com as políticas novas, os valores das bolsas. Graças a Deus que
temos políticas novas. Enfim, é isso. E aí eu comecei a dar aula de alemão em 2016, oficialmente como professora. Ainda era um hobby pra mim. Quando eu voltei do meu intercâmbio, uma tia minha ficou muito doente. Eu terminei perdendo em 2 matérias. Eu não podia perder em matéria nenhuma. Então, quando eu perdi essas 2 matérias, eu falei, acabou o sonho de ser médica. Então foi, tipo, muito frustrante pra mim, sabe? Tipo, eu falei, ai meu Deus, eu falei, meus pais não vão me amar mais. Meus pais, Agnes, toma vergonha nessa cara. Para com isso, pelo amor de Deus. E minha professora falava, vem para letras, a gente precisa de mais professores de alemão. E eu falei, não, letras é só um hobby e tal. E eu decidi para gastronomia, não sei nem se você sabe, mas eu estudei gastronomia por 3 anos, entre 2018 e 2021. Meu histórico é louco. Nada a ver com alemão. Eu amo essas histórias que não tem nada a ver com nada e a pessoa chegou nesse caminho no final. Só que, tipo, eu realmente era pra ser professora de alemão. Eu tava sendo chamada desde sempre, eu só não queria ouvir o chamado do alemão. E era como eu falei, eu dava aula de alemão como um hobby. A partir disso, eu realmente cresci muito, porque eu trabalhei em uma universidade particular lá de Salvador. Dei aula no curso de extensão de alemão, dei aula no curso da Federal da Bahia também, dei aula em vários lugares. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com recrutamento. Então, eu comecei a dar aulas de alemão para uma empresa de recrutamento que recrutava enfermeiros para morarem na Alemanha. Esse foi o meu maior desafio enquanto professora e foi maravilhoso porque me fez crescer demais. Mas eu topei logo de cara porque eu tinha um prazo de 6 meses para ensinar os alunos do 0 ao B2 em alemão. Meu Deus, quantas aulas por semana? 4 horas por dia. 5 dias por semana. Enfermeiros que saíam do plantão. Quantas pessoas tinha nessa turma? 60 no início. Gente, mas tá só piorando, a cada coisa que você fala piora. Pera, vou recapitular. 6 meses pra tirar enfermeiros que estão saindo do plantão, ou seja, pessoas cansadas. Fazê-las ficar 4 horas a mais estudando alemão, que não é a língua mais fácil do mundo. Simplesmente, em 6 meses, fazer com que eles saiam do 0 pro B2. Mulher, você é guerreira? Nossa, foi complicado, mas, tipo, tinham 60 alunos no início. No final, só tinham 13. Então, assim, 13 alunos. Uma das 47, tô de sacanagem. Mentira, seria uma das 13, eu sou persistente. Foi um desafio enorme, mas e ainda por cima, assim, falando em perrengue, né? Era uma empresa de recrutamento internacional e tudo mais, mas quem teve que encontrar o lugar? Eu. Quem teve que recrutar professores? Eu e outros colegas, porque eu fui a primeira a ser recrutada. Quem teve que organizar o curso? 2 alunos que tinham interesse, porque o curso ia ser em São Paulo. Então, terminou sendo 2 alunos de Salvador, queriam muito que o curso acontecesse lá, então eles organizaram tudo, mas eles não tinham lugar, não tinham nada. Então, como eu já tinha alguns contatos, eu dei algumas sugestões para eles. Quem teve que fazer planejamento pedagógico para todo o curso? Eu e outros colegas. Você em outro lugar para ficar visualmente, porque meu pescoço doeu. Mas me explica, como é que te recrutaram, então? Não... Uma das minhas professoras de alemão recebeu essa proposta. Ela não tinha condições, então ela entrou em contato comigo. Eu topei na hora porque eu amo desafios e eu tinha passado por algo parecido na Alemanha. Então, quando eu morei na Alemanha, eu fiz um curso intensivo também de 6 meses. Eu tinha 3 horas de aula por dia e 2 vezes por semana eu tinha 5 horas de aula. Então, assim, como eu já tinha vivenciado aquilo e eu sabia como que funcionava, eu sabia que poderia dar certo sim, porque eu vi vários colegas passando pelo mesmo processo. Eu cheguei no nível quase B1, passei uma semana no A2, depois fui pro B1, mas eu tive vários colegas que chegaram na Alemanha com nível A0, que eles só estudaram para passar na prova, porque para você ir para a Alemanha na época, em 2014, você só precisava acertar 20 questões de uma prova de 160 questões. Então era muito fácil. Também que não eram muitas pessoas que tentavam alemão, né? Justamente, muita gente não tentava, e a Alemanha estava assim, não era nem de braços abertos, era de corpo 100% aberto, pedindo para as pessoas irem para lá mesmo. Eu tenho um primo que fez intercâmbio. Ele foi na Bélgica e na Alemanha e ficou, nossa, bom tempo, nem sei quanto tempo, mas foi uns 3 anos atrás. E eu acho que ele não era fluente em alemão também quando ele foi. Hoje eu acho que ele é, mas ele não era. Porque eu lembro dele ter estudado um pouco tempo. Ele é fluente em inglês, espanhol e tal. A mãe dele também é espanhol. Mas ele até conheceu a namorada dele hoje na aula de alemão. Essas coisas que todas. Legal. Tá vendo? O alemão ele une as pessoas. Mas realmente não deve que tinha muita gente, né? Então era mais fácil. Mas a galera era doida, você me desculpa, mas. Não, mas era mesmo. Muito. Como você vai fazer um trem desse? Você não sabe alemão, você vai pra Alemanha com nível 000. Meu Deus. Nossa, e esses meus colegas que chegaram com nível 0, eles sofreram muito, de fato, porque assim, depois desses 6 meses, se eles não passassem na prova de proficiência do nível B1, eles tinham que retornar pro Brasil e devolver o dinheiro pro CAPES. Então, eles tinham essa pressão enorme
enorme que tinham que passar na prova, entendeu? E foi muito dinheiro do governo investido nesse programa. Então, ou eles aprendiam ou aprendiam. Assim, todos os meus colegas passaram, só um voltou pro Brasil, mas foi porque ele recebeu uma proposta de emprego melhor no Brasil, então ele retornou só por conta disso. Mas todos os outros conseguiram. Aí você dava essas aulas para eles, tipo, você fez um curso para eles? Não, lá na Alemanha, não. Na Alemanha a gente tinha todo o curso organizado. Aqui no Brasil, voltando para 2019, com essa empresa de recrutamento, eu e mais um grupo de outros 3 professores organizamos todo um curso. Tinha uma coordenadora pedagógica que estava na Itália e nos dava um suporte em relação a quais os livros e tudo mais, mas toda a organização do curso a gente que teve que fazer. E para mim isso foi um aprendizado enorme, porque eu não tinha muito conhecimento dessa questão pedagógica, eu não sou formada em letras, né? Então eu consegui entender o funcionamento de um curso melhor. Eu já tinha passado pelo processo, eu estudei alemão do A1, do A0 até o C1, então eu sabia como funcionava enquanto aluna, mas não enquanto professora. E eu tinha uma colega que ela trabalhava no maior instituto de alemão, que é o Goethe-Institut, e ela estava lá, e ela deu toda a instrução pra gente e tudo mais. Então, trabalhar nessa empresa me abriu portas e me deu muito conhecimento mesmo. E essa minha colega, ela conseguiu um doutorado na Alemanha e precisava de uma pessoa no Goethe-Institut para substituí-la. E assim, meu sonho de vida era trabalhar no Goethe-Institut, que é o maior instituto de alemão do mundo. E ele que organiza vários outros institutos. Então, assim, desde 2016, quando eu voltei, eu mandei e-mail para eles e tal, mas não tinha ido lá presencialmente. Deixa eu ver. Acho que tem aluno seu aqui. É meu aluno. Eu mandei para os alunos. A gente tem a capacidade de ensinar a língua alemã e fazer com que os alunos sintam que aprender alemão é fácil. Excelente professora, de fato. Eu nunca fui aluna da Agnes, mas tenho certeza que ela é excelente professora, porque ela é uma excelente pessoa, uma excelente amiga e uma excelente... Então não tem como ela ser uma professora ruim, porque ela se importa muito com os alunos dela também. Muito bom quando a gente recebe reconhecimento, né? Sim, com certeza. Dankeschön. E é isso. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Goethe, que era o meu sonho. Vários professores estavam indo embora, estavam indo fazer doutorado e, tipo, tinha uma vaga. E, assim, eu acredito muito que Deus, ele cuida da gente de uma forma surreal e sobrenatural, porque eu não mandei o meu currículo pro Goethe Institut. Eu não me inscrevi, nada. Surgiu a oportunidade, eu dei carona pra secretária. Ok, essa carona pra secretária foi uma estratégia, eu tava numa despedida de professores, eu sabia que tava precisando de professores, e aí eu falei pra secretária que tava lá, eu falei, você quer carona? Que a gente ia pro mesmo lugar. Nesse caminho, ela falou, poxa, você não quer trabalhar no Goethe, não? Eu falei, eu vou ver minha agenda. Eu falei, por dentro, claro que eu quero! Você meteu, vou ver minha agenda, não acredito, Agnes. Vou olhar e te aviso. Deixa eu ver aqui, abre a agenda vazia. Segunda, às 13? Vou dar um jeitinho de te encaixar. Gente, cara de pau, eu amei. Foi isso mesmo. Por quê? Porque eu realmente não sabia se eu tinha disponibilidade para aquele dia. Eu falei, vou ver minha agenda, mas anota meu número aí. Aí eu descobri que tinha disponibilidade, e mesmo se eu não tivesse, eu arranjava uma disponibilidade, que era meu sonho de trabalhar lá. E eu falei pra ela. Aí ela me passou pro chefe, e aí, tipo, na semana seguinte eu tava trabalhando lá. Então eu trabalhei lá nesse instituto por 3 anos e foi lá que eu decidi. Eu não vou mais desistir do alemão. Eu vou continuar para sempre com o alemão. Então, porque você ainda tava na dúvida? Tava na dúvida ainda. Eu ainda tava na gastronomia e tal, pensando, eu posso ganhar muito dinheiro sendo um chefe de cozinha. Mas depois que eu também vi como a vida de chefe de cozinha é 1000 vezes pior do que de professor. De professor, às vezes é difícil, mas chefe de cozinha... Até você ser chefe e ter o dinheiro, de fato, nossa, demora demais. E o seu corpo não aguenta. Eu sou, assim, tenho problema na coluna, problema no joelho, problema em tudo. Eu falei, velho, eu vou morrer nessa profissão. E eu percebia que alemão não era só uma questão financeira, mas eu amo ensinar alemão. Eu amo ver os olhos dos meus alunos brilharem como os meus olhos brilharam quando eu, de fato, percebi que era possível aprender alemão, sabe? Então, quando eu vejo isso, até fico emocionada. Tipo, eu realmente amo ver isso. E o poder de transformação que o idioma tem na vida de uma pessoa. Assim, quem tá me ouvindo e tiver interesse em aprender alemão, ou que tiver algum familiar que é da área da saúde, a Alemanha tá precisando muito de profissionais bem qualificados. Então, assim, eu tenho vários alunos que estavam numa situação financeira tão difícil, trabalhando sob condições de trabalho terríveis, e agora estão na Alemanha, estão ganhando dinheiro, estão conseguindo cuidar das suas famílias. Uma aluna vai comprar uma casa para a mãe dela, simplesmente pelo fato de ela estar na Alemanha. Então, ver isso para mim assim, não vou dizer que a Alemanha é um país maravilhoso, perfeito, não é. Tem seus problemas, suas dificuldades, como o Brasil tem, mas ver os meus alunos crescendo profissionalmente, sendo desafiados e podendo conquistar os seus sonhos, isso tem sido uma alegria enorme para mim, sabe? Então, fazer parte disso. Ai, que orgulho!
Agnes, eu penso, até teve um pod-teacher que eu não sei se você chegou a ver, que foi com o teacher Diego, e a gente falou disso, que ele mandava mensagem para mim, bem antes dele entrar na formação. No ano passado, ele já ali como seguidor falava muito comigo, e ele falava, um dia ele mandou uma mensagem, ele falou, cara, eu quero desistir, eu não quero mais, dar aula não é para mim, eu odeio isso, eu tô sofrendo, é muito difícil, não sei o que, nananã. E aí, eu falei, cara, você não odeia dar aula, você não odeia o que você tá fazendo, você odeia as condições de trabalho que você tem hoje. Então, na verdade, não é que você não nasceu para ser professor. Muitas vezes, tudo o que você ama é justamente ser professor. É justamente dar aula, estar na sala de aula, ver a evolução dos seus alunos. Porém, a escola que você trabalha não te ajuda, não te dá as condições necessárias, não te dá ali, enfim, o seu lado da história. Então, não é que você não serve para isso, você tá no lugar errado, na hora errada. E para mim existe isso. Eu acredito que existe lugar errado e hora errada. Igual, eu já quis desistir de dar aula de inglês. Eu já quis desistir de dar aula para professores de idiomas. Eu já quis desistir de muita coisa porque as condições de trabalho que eu tinha no momento não eram as melhores. Então, que nem a Agnes tá falando. Cara, ela tentou ser médica, depois ela tentou ser chefe de cozinha, o alemão chamando desde sempre, desde a coleguinha que ela teve na escola quando era criança, e ela não escutava. Porque a ideia que a gente tem de professor no Brasil hoje é alguém que nasceu para sofrer. Ou na sua família é diferente? Não, é assim mesmo. Essa é a ideia. É que famílias são diferentes, mas na minha nasceu pra sofrer. Se você quer ser professor, você vai sofrer. Ah, então você tá escolhendo sofrer. Minha mãe, meu pai que fala muito, tipo assim, ah, não, então você tá sofrendo por opção. E, tipo assim, como se a única forma de ser professor fosse justamente na exploração, né? Sofrendo e tal. Quais são as ideias, as estigmas que a gente tem sobre ser professor hoje no Brasil? Ah, vai morrer de fome. Ah, vai ser explorado por aluno. Ah, vai trabalhar igual doido, nunca vai ter tempo para nada, vai trazer trabalho para cá. E é normal, entre muitas aspas. Essa é a ideia que as pessoas têm. Então, o que a gente tenta fazer aqui, o que é o meu trabalho, né? Como a sua missão é fazer com que pessoas tenham uma melhora na qualidade de vida a partir do alemão, a minha missão é fazer com que todo e qualquer professor de idiomas do país saiba que ele pode ser um professor, como é que eu vou dizer? Feliz, reconhecido, né? Tem uma vida, Você Sim. pode ser professor e ter uma vida. Cara, é isso, que ele possa ter uma vida, entende? E fazendo o que ele gosta. E principalmente o maior desafio que eu tô tendo, Agnes, ultimamente, é convencer as pessoas de que sim, elas gostam sim. Elas só não gostam da condição que ela tá. Porque pensa você viver, você ama o que você faz, você ama a sua aula, a parte da sala de aula é a melhor parte, né? Só que aí a parte de lidar com a coordenação da escola que não ajuda, com o dinheiro que é muito baixo e não justifica, com os alunos mais complicados, com a falta de recurso, é o que te mina. Então, hoje, se você que tá ouvindo a gente hoje, se você tá questionando se você realmente deveria fazer isso, se é realmente para você, para e pensa por um momento. Qual é a parte que você mais gosta e a parte que você menos gosta do seu trabalho? Porque eu tenho certeza que a parte que você mais gosta é a parte de dar aula em si. O que você não gosta é tudo em volta. E o em volta dá para mudar, entende? E essa é a minha função aqui com vocês, é que todo mundo saiba que é capaz. Porque, nossa, tanto de gente que eu já vi com tanto potencial e que gosta tanto e que não vai porque a escola mina. É que você veio de uma escola boa, que é esse instituto. Sim, mas você sabe a história. Não, mas, por exemplo, eu até tava anotando os perrengues, né? Porque essa escola foi maravilhosa, mas antes dela, trabalhei no curso de extensão da Universidade Federal da Bahia. Eu tinha que estar lá, a aula começava às 9 horas. Recebi um depoimento. Além de professora, ela trabalha transformação pessoal, incentiva o crescimento pessoal, se importa com os alunos e quer se especializar em alemão. O nome é professora Agnes. Isso aqui não. Gente, nada paga isso. O reconhecimento que você tem quando o aluno fala assim. Não é tipo assim, você me ensinou alemão, é você mudou minha vida. Nossa, sim. Eu fico muito emocionada com essas coisas. Eu não gosto nem de falar muito, porque eu posso terminar chorando. Porque quando eu vejo os depoimentos dos alunos assim, sabe? Uma aluna me mandou mensagem hoje. Ela foi pra Alemanha 2 dias atrás, dia 21. Ela é enfermeira, ela é de Cabo Verde, mas mora aqui em Portugal. Eu trabalhei 6 meses preparando pra ir pra Alemanha. E ela mandou, professora, hoje foi meu primeiro dia no hospital e eu tava falando em alemão. E uma das coisas que o meu chefe falou foi: você tem um alemão tão bom, sua pronúncia é tão boa. Eu fiquei tão contente, eu precisava falar pra senhora isso. Eu falei, meu Deus, que alegria. Cara, eu fico, quando alguém, eu choro também, e problemas de autoestima, tenho vergonha de ler gente falando de mim, sabe? Ou de ouvir. Então, quando alguém me manda um vídeo, por exemplo, eu custo assistir porque eu sei que eu fico com vergonha de assistir e eu choro. E aí, só que quando acontece algo que, enfim, eu preciso ver, eu fico um tempão parada pensando assim, olha só,
só? Olha a diferença que fez. E é engraçado, Agnes, você tem essa sensação? Eu tenho essa sensação de quando, tipo, sei lá, aconteceu isso na vida dessa menina, e aí vem logo uma síndrome do impostor de, ai, mas será que eu sei mesmo? Será que é por minha causa mesmo que ela sabe? Ela ia saber sozinha se fosse por ela. Ah, não, ela ia chegar lá. Não tem uma sensação assim às vezes? Sim, já tive muito disso. Eu falava, nossa, outro professor poderia fazer melhor, então ela poderia aprender sozinha. Hoje em dia, tratando em terapia também, essas coisas, tá melhor, graças a Deus. Já consigo aceitar um pouco, morro de vergonha ainda também, que nem você, eu fico morrendo de vergonha, essas coisas. Mas hoje em dia eu já sei que eu sou uma boa professora, sabe? Foi difícil, mas minha família me ajudou demais. Meus pais, meu Deus, eles falavam, e minha irmã também, você é uma ótima professora, Agnes, você precisa se valorizar, você precisa acreditar nisso. Eu falei, eu sou mesmo, sou cocôzinho, eu não sei nem fazer letras, não fazer nada. Ai, o cocôzinho foi tudo pra mim. Porque às vezes eu fico assim, não, a pessoa ia conseguir sozinha também, não precisava não. Não que isso mérito seu, não é você sozinho. E não, às vezes a gente tem que reconhecer que a gente ajudou sim aquela pessoa. Porque você conhece outra pessoa que é tão capaz, tipo, tão competente, capaz e se preocupa tanto com o aluno quanto você? Poucas pessoas. Eu descobri isso tem pouco tempo, eu não sabia disso. Tipo, minhas alunas, eu dei aula para portuguesas, elas me falaram isso, professora, a senhora não somente nos ensina que é possível aprender alemão com séries e vídeos, mas a senhora seleciona os vídeos, as séries e manda pra gente, a gente nunca viu isso na vida. Eu falei, sério? Eu achava que todo professor fazia isso. Ela, não, professora. E às vezes eu peço desculpa por ser muito malvada com elas, que às vezes eu tenho que ser. Elas, professora, você não sabe o que é ser malvada. Eu falei, poxa, eu fiquei realmente surpresa com isso, também não sabia. Eu paro pra pensar às vezes quando... Porque assim, o marketing, eu interrompi sua história totalmente, tô em outro ponto, né? Mas vou falar, é pra devagar, o podcast é pra devagar. O marketing, ele faz com que as coisas aparentem ser muito melhores do que elas são de fato. Então, por exemplo, no meu caso, né, de concorrência mesmo, de outras pessoas que estão no mesmo nicho, sempre tudo aparenta ser muito bom, muito incrível, muito perfeito. Eu tô contando coisa pessoal aqui, tá, gente? E eu sempre me comparei e fiquei assim, então o meu deve ser muito ruim, nossa, eu entrego tanta coisa, eu faço tanto, e o meu não é possível, né? Da outra pessoa é muito bom, muito melhor, não sei o quê. Só que esse último ano, né, o ano de 2023, ele tá sendo assim, o ano mais, eu falei isso ontem com o Diego, mais louco da minha vida, o melhor e o pior ao mesmo tempo. E eu aprendi tanto, e eu cresci tanto, e aí eu fui ver mesmo, sabe? Vários cursos, várias coisas de outras pessoas da minha área, e eu fico pensando, eu sou muito boa. Eu só não sabia o que estava sendo oferecido em volta para eu ter essa ideia. E isso é até uma coisa que eu ensino lá na formação, que o pessoal tem no módulo, eu não sei se você lembra, mas tem um módulo de concorrência que a gente tem uma olhada, o que as pessoas fazem, o que elas ofertam, o que a gente oferta e tal. E a gente sempre se compara só negativamente, né? A gente se compara quando a gente acha alguém melhor, mas a gente não se compara quando a gente acha alguém em tese pior ou com menos coisas. Porque a gente pensa assim, não, isso é fácil, eu sei fazer, vamos ver o que... Entendeu? A gente sempre acha aquilo que a gente não sabe. Você sente isso também? Que tipo... Sim, eu sinto. E aí eu parei para pensar esse ano. Eu tive a oportunidade de ver vários produtos por dentro, cursos por dentro, e perceber que o que tinha na formação, por exemplo, até que você pegou a primeira turma, você não pegou esse tanto de coisa, mas essa última turma agora, cada um dos módulos tinha uma tarefa, que era um PDF, vou te mostrar ele depois. E cada tarefa tinha um nível de dificuldade, 1, 2, 3, e tinha tudo escrito que tinha que fazer, e tinha um exemplo, e tinha um trem pra você corrigir. Tipo, uma coisa que deu um trabalho tão grande, e tão bem pensado, e tão um acompanhamento tão grande, que eu fiquei assim, cara, a pessoa nunca vai achar isso em nenhum lugar, e eu ainda fico questionando, às vezes. Não sei se você vai chorar ou não, mas falando uma coisa aqui sobre Elisa. A gente talvez chegue lá, eu não sei porque eu falo demais, eles também, mas já vou adiantando os capítulos. Eu fiz várias mentorias, várias mesmo, tanto para professores quanto para não para professores e tudo mais. Mas a única mentoria que me fez ter confiança para lançar, acreditar que era possível. Eu estava com o meu curso todo estruturado no aquele aplicativo do MindMeister, né? Se eu não me engano. Uhum. Lá, tava todo ali. Somente. Não tinha feito slide, não tinha feito nada. O único curso que me fez lançar meu curso de alemão básico, meu clube de ditados, foi Elisa, entendeu? Foram as mentorias com Elisa, sério. Além disso, eu anotei aqui várias coisas que eu aprendi com você e que a sua importância na minha vida. Você me fez acreditar que o meu trabalho não era simplesmente mais um hobby. Eu já sabia que eu queria, de fato, ser professora e ser professora online. Eu aprendi isso num evento que eu fui com meu pai me mandou, Nitro 10X, e aí ele fez a gente refletir, né? Tinha muito coaching, me fez refletir sobre o que eu queria na minha vida mesmo. Eu decidi, quero continuar na área de alemão, quero
o meu sonho é ter tempo para os filhos, quando eu tiver filhos, se Deus permitir. Então, para isso, eu preciso ser uma boa profissional e me organizar bem para isso também. Então, eu sabia tudo que eu queria, mas não sabia como fazer. E você me ensinou a entender que não era simplesmente ser uma professora de alemão, mas aquilo era a minha empresa, e entender o meu negócio. E você me ajudou a estruturar a minha empresa. Hoje, eu só posso ter férias, 13º, porque, e uma reserva de emergência, em primeiro lugar, graças a Deus, em segundo lugar, graças a você, porque você me ensinou isso. Okay, eu não sabia. E olha que eu dou aula desde 2016, mas as finanças da minha empresa eram uma bagunça. Eu queria comprar curso e não tinha dinheiro para isso. Então, hoje eu tenho dinheiro para comprar os cursos. E eu olho para o curso e falo, ok, hoje é possível, minha empresa pode pagar um curso para mim. Então, isso para mim, tipo, não tem preço. Você me ajudou a entender e a separar as minhas contas. Hoje em dia, eu não misturo mais finança pessoal e finança profissional. Para mim, isso foi uma libertação enorme. Eu achava que eu não conseguiria ter isso nunca, porque eu não entendia como empresa. Você me ajudou a organizar minha marca. Eu já estou aqui terminando o processo do registro de marca e tudo mais. Então, tudo isso, graças a Deus, é a você. Você me ensinou. Você era assim, eu me senti muito como se fosse a minha mãe. Eu me senti um bebê que estava ali pronta para andar, mas não andava. Aí você falou, vai, minha filha. Conta pra eles como que foi o Vai, Minha Filha. Eu virei pra ela num dia ao vivo e falei, Agnes, qual que é o dia que você vai lançar o seu curso? Ela olhou pra mim com a cara mais lavada do mundo e falou assim, dia 8 de dezembro, sei lá se é 8, um dia de dezembro. 11 de novembro. 11 de novembro. Aí eu falei assim, tá bom. E continuei, né? Botei a data dela lá escrito no mapinha e tal. E aí, quando vê, um outro dia aleatório, numa live, ao vivo, ela me conta, porque ela não tinha me contado antes. Então, eu não tinha uma data. Só que aí você perguntou e eu abri ali no calendário e falei qualquer uma. Eu falei, eu não tô acreditando que você só me contou isso agora. E eu vou contar pra vocês o meu lado disso. Primeiro, muito obrigada. Você mudou minha vida também. Eu não sei se você sabe o tanto que você mudou minha vida, mas você também mudou muito. E a minha sensação do lado de cá, quando a Agnes fala, ou quando qualquer outra pessoa fala, mas a sensação que eu tenho sempre é uma que provavelmente vocês têm. Ah, ela chegaria lá sozinha. Ah, não, que isso? Mérito é todo seu, eu não fiz nada. Ah, não. Nossa, nada a ver, você fez sozinho. Só que, tipo assim, a gente também tem que reconhecer que algumas coisas, principalmente o que ela falou de separar finanças, tal. Eu sei que isso é meu, porque isso é meu de criança. Aprendi com meu pai e a vida inteira eu fui, né, em cima disso. E aí eu sei que talvez outra pessoa não fosse ensinar aquilo ali pra ela daquele jeito. Talvez outra pessoa não fosse trazer de uma forma que ela entendesse. Talvez outra pessoa não conseguisse colocar a importância disso tão forte na cabeça dela. Então a minha sensação a primeira sensação que a gente tem como feedback é que isso, mérito todo seu, fiz nada. Mas a segunda é a gente tentar reconhecer que, sim, de fato, eu tive algum papel ali. Reconhecer que, nossa, meu trabalho faz sentido. E quando a gente não acha que o nosso trabalho faz sentido, a gente não quer continuar. Eu tava falando ontem com a Lu e com a Tamires aqui da empresa, que as duas tiveram, não sei se já aconteceu com você, assim, na adolescência, sei lá, antes de trabalhar com o alemão em si, mas quando você trabalha num lugar que você sente que você não é reconhecido, sabe? Que tudo que você faz parece que é à toa, todo mundo, era sua obrigação mesmo. Cara, como é ruim trabalhar num lugar assim, que independente do que você faça, ninguém tá nem aí, e que você tá se matando e não chega, sabe? Quando eu era criança, adolescente ali, com 14, 15 anos, eu trabalhava numa, quase falei o nome, uma escola de idiomas X, uma franquia, e eu fazia tudo, Agnes. Eu ficava lá no sábado, porque eu queria, era de graça. Arrumando as cadeiras, eu arrumava as coisas dos alunos, eu dava aula pros alunos e não sei o quê, e foi assim que eu comecei minha trajetória. Ninguém nunca me deu um obrigado, ninguém nunca parou pra olhar o que eu fiz. Então, com o que eu cresci? Com a ideia de que eu não fiz mais que minha obrigação, a vida inteira. E aí, depois que eu fui reconhecendo e percebendo, eu vejo isso nos meus alunos. E eu falo assim, olha o seu aluno aqui agora, Agnes, o quanto que ele tá falando que você é perfeita. Ele tá aqui falando... E a gente não reconhece sozinho. Sim. Pacote 3G acabando, mas eu não quero sair. Que delícia de podcast. Gente, é isso tipo assim, que eu acho que a gente tem que reconhecer. Eu acho que o podcast de hoje é reconheça suas vitórias. Acho que é a frase mais importante que a gente poderia falar. Com certeza. Hoje você sabe, Agnes, você consegue, tipo assim, dentro de você, reconhecer o quanto você é boa e o quanto os alunos chegaram onde estão por mérito deles, mas também porque você é muito boa? Hoje, sim. Foi um processo muito longo, muito. Principalmente 2018 a 20, eu não acreditava que era possível trabalhar no Goethe, por exemplo. Eu falei, gente, eu não posso. Eu não sou boa o suficiente para estar lá, sabe? Falava tantos professores que estão fazendo doutorado e eu nem tenho a graduação.
formação, eu tenho uma formaçãozinha, sabe? Mas foi realmente um processo muito longo. Eu acho que a coleta de depoimentos dos alunos também me ajudou a entender isso. Como eu falei, assim, em primeiro lugar, os meus pais e minha irmã, que eles são meu fã-clube. Minha irmã, ela foi minha aluna. Ela foi minha aluna também, meu pai também foi meu aluno. E minha irmã sempre falava assim, Agnes, velho, ela estuda Direito, né? Ela falou assim, às vezes eu saio da aula de Direito triste, eu tenho um dia horroroso, mas toda vez que eu saio da sua aula, eu saio muito feliz. Eu saio achando que eu posso falar alemão de qualquer forma, rapidinho. E vários alunos sempre falaram isso também. Foi difícil entender que isso era possível, mas eu fico feliz em poder ver que valeu a pena todo esse esforço, porque às vezes eu dou aula, eu tô morta por dentro, eu mal consigo respirar, mas eu tô com um sorriso daqui até aqui, que até eu acho que eu tô bem no final. Eu falo, não, tá tudo lindo. Depois que termina assim, a adrenalina baixa, aí eu percebo o cansaço, mas fazer aquilo que a gente ama, eu acho que faz uma diferença enorme. E eu fico feliz por ter encontrado, realmente, eu vi que o Oliver, ele colocou aqui, que é o meu Ikigai, o meu propósito, a vida com propósito, e é isso, realmente, hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz sendo professora de alemão, sendo professora online, sendo professora autônoma. Essa é a minha maior alegria, de verdade. E fico um pouquinho triste quando eu vejo outros professores que não têm essa mesma sensação, outros profissionais que não têm, mas para mim é uma sensação de alívio, sabe? Porque por muitos anos eu pensei, poxa, eu tenho que ser médica. Eu pensava que eu tinha que ser médica para ajudar pessoas, isso foi o que eu não falei. Eu achava que a única forma que eu tinha para ajudar pessoas era sendo médica. Meu sonho era ser missionária na África e trabalhar com crianças. Primeiro que eu nunca gostei de trabalhar com criança, mas eu achava que a única forma que tinha era sendo médica missionária na África. E hoje eu sou professora de alemão em Portugal, na Europa, e trabalho com adultos. Mas hoje eu sou extremamente feliz com aquilo que eu faço e consigo ajudar outras pessoas, consigo ajudar outros profissionais também. Então, para mim, isso é uma alegria enorme, graças a Deus. Travou um pouquinho aqui para mim, não sei se sou eu ou se é a internet que travou. É porque, gente, é uma pessoa que trabalha com reuniões online e outra pessoa que também mexe com o computador. Eu vou desligar aqui do Instagram. É difícil, a internet não aguenta mesmo, não. Ela fala, olha, gente, um de cada vez, né? Vou pedir arrego. Com certeza. Ó quem tá aqui. Minha mãe! Você criou ela muito bem, viu? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo aqui é que a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, como você é muito grata por todas as pessoas também são muito gratas, elas reconhecem você na trajetória dela, porque você sempre reconhece todo mundo na sua trajetória. Você não apaga, sabe? Aconteceu comigo, também com o meu podcast pessoal, né? Muita gente da sua turma que aprendeu muita coisa comigo, que tá onde tá, porque, né, eu ensinei, eu ajudei, virou as costas e depois de um tempo criou toda uma questão em cima, mas eu acho que é muito das pessoas, sabe? Eu escuto muito, eu não sou da religião que você é, mas eu acredito em Deus da minha forma, e eu penso que as coisas no universo, elas voltam pra gente da forma como a gente emana, né? E daí acaba que quando a gente... É normal das pessoas e do ego humano da gente ficar muito cego no que a gente tá fazendo. E a gente não reconhecer quem veio junto, quem tava junto, quem ajudou, quem fez parte da trajetória. Mas, gente, como isso é importante. Porque os alunos reconhecem a gente também. Os alunos, né, tem isso. E a segunda coisa que eu vou falar é disso que você falou sobre missionária. Às vezes, Deus escreve torto por linhas retas, como diz Diego, ele falou o contrário. Que é o quê? Você queria... A gente tem que pegar, eu acho, a essência do nosso sonho. A essência do seu sonho é o quê? Ajudar pessoas a mudar a vida delas. Aí era como? Sendo médica na África com crianças. Hoje é sendo professora de alemão em Portugal com adultos. Mas a essência ainda é a mesma. Você não largou a essência. Sim. E talvez esse seja o ponto, né? Com certeza. E quantas vezes eu já tive, por exemplo, tive uma aluna que passou 3 horas só chorando. A aula foi uma terapia. Então, chorando porque ela ia para a Alemanha e estava brigada com o namorado, que era alemão, e não sabia se ia, se não ia. E lá fui eu conversar com ela e ouvir, sabe? Então, naquele dia, eu lembro que foi em 2021, no meio da pandemia. Desculpa, 2020, no meio da pandemia. Eu percebi, ok, eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer. Eu tô aqui no lugar certo. Não preciso... Assim, eu quero muito... Eu não consegui terminar minha graduação em gastronomia porque eu me casei, mudei de estado e mudei de país. Quero muito terminar um dia mais lá para frente por questão do conhecimento. Conhecimento de gastronomia é maravilhoso. Eu amo cozinhar, então me dá muitas dicas. Mas
eu não me vejo fazendo outra coisa se não professora, sabe? E, poxa, é tão bom poder conhecer pessoas do mundo todo, sendo professora online. Eu dei aula uma vez para uma aluna que era portuguesa, mas que morava na Suíça. Posso ainda continuar com alguns poucos alunos do Brasil também, porque na questão do fuso fica mais difícil. Eu já pude dar aulas para pessoas do mundo todo também, então isso ajuda demais, é muito gratificante e poder ver que eu tô transformando a vida deles um pouquinho, nem que seja assim, mostrando que é possível aprender alemão, porque acho que aprender alemão é um pouquinho como ir à academia e pegar um pouquinho mais de peso. Quando você é desafiado, você pega um monte de peso, você fala assim, poxa, eu posso fazer qualquer coisa agora, não tem problema. E quando você aprende alemão, a sensação é a mesma. Você fala, posso fazer qualquer coisa. Eu já aprendi. Eu sei alemão, eu sei qualquer coisa, eu sou capaz. Imagina. Não tem mais desafio pior. Ok, russo, finlandês, talvez. Meu Deus. Peraí, calma aí. Você já acha que é possível. Poxa, eu tava fazendo Duolingo de coreano só por conta dos doramas. Eu falei, não é que é possível, tem aquelas letrinhas ali. Eu acho que é possível. Esse é o ponto, é possível. Sabe o que vou fazer um exercício com todo mundo agora que tá ouvindo. Para pra pensar, lembra de uma coisa que você aprendeu na escola, seja quando criança ou quando adulto, e você sabe o nome de alguma professora que você já teve na época da escola? Ensino fundamental, nem vamos falar do ensino médio que tá mais próximo, né? Já tem 10 anos que a gente saiu. Mas vamos lá. Eu lembro da minha professora da primeira série, o nome dela era Maristela, e ela me levava aos jogos de futebol da escola pra assistir os colegas e torcer por eles. Ela ia na minha casa, buscava e levava até lá. A Ana Maria, da terceira série, lembro dela também. Segunda série, não lembro, mas lembro da primeira e da terceira. Cara, tem muitos anos. Eu lembro da Vanessa, que foi minha professora no primeiro período, quando eu era neném. Cara, conseguem perceber que a Vanessa só tá vivendo um ano comum da vida dela com várias aluninhas ali. A Maristela, a Ana Maria, todas elas. E mesmo assim, elas ficaram na minha memória por alguma coisa que elas me ensinaram, por alguma coisa pequena que eu vi lá atrás. E a gente talvez não pare para pensar enquanto o nosso impacto é grande, porque quando eu era professora da escola regular, da escola pública, passei ali 2 anos na mesma escola, 1 ano e meio. E aí, dentro da escola, eu era tão diminuída, né, pela direção e tal, que eu já falei várias vezes, sofri vários assédios ali, mas eu era tão diminuída que eu senti que eu era inútil. Então eu sentia que não adianta o que eu vou fazer, porque não interessa muito. E hoje, quando eu ando na rua e encontro um ex-aluno e ele lembra de mim, e ele ri quando me vê, ou ele fala de alguma coisa que ele aprendeu porque fui eu que ensinei, caramba, eu falo, meu Deus, eu fiz diferença na vida de alguém. Gente, que sensação que é essa? É muito bom. E é isso, eu acho que a gente não tem que fazer ou ser uma coisa catastroficamente grande pra ser alguém. Eu acho que uma pequenininha coisa que você faz um dia vai ficar na memória da pessoa pra sempre. Com certeza. Esse dia que você ficou com a sua aluna, ela vai lembrar. Sim, com certeza. E isso que você falou é engraçado, tipo, parando para refletir agora. Eu sempre admirei todas as minhas professoras. Eu fazia um exercício quando eu estava na 4ª série, era tentar lembrar de todo o nome das minhas professoras desde o maternal. Depois, na 8ª série, lembrar de todos os nomes delas. Eu sempre fazia isso. Hoje eu não lembro de todas, mas eu lembro de muitas. Mas eu sempre admirava minhas professoras, eu sempre tive, lá no fundo, uma certa vontade de ser professora também. Eu fui líder de turma durante 7 anos, eu amava, eu estava sempre do lado dos professores. No início me chamavam até de paga-pau, porque tanto que eu estava do lado dos professores. Comigo também. Mas eu amava ajudar, poxa, eu amava ajudar os meus colegas a entender as coisas também, era muito nerd, né? Mas lá no fundo superficial, eu tinha pena dos professores. Falava, pô, velho, como é que elas aguentam esse tanto de aluno chato? Eu não tenho vontade de ser professora. Eu lembro que eu sempre falei no ensino médio, eu nunca na minha vida serei professora, porque não vou aguentar aluno chato na minha vida. Não vou aguentar. E olha só, paguei a língua, né? Sou professora. Mas é porque qual é a ideia? A estigma de professora que você tinha lá atrás. Sim, as professoras... Aquela lá você não quer ser, não. Ou você quer trabalhar numa escola pública ali ganhando R$19 a hora, igual hoje? Sim, de jeito nenhum. Então, esse é o ponto. Quando a gente tem dó do professor, quando a gente sente isso, é uma estigma que fica aqui dentro, mesmo que a gente não perceba. É a gente simplesmente reproduzindo uma coisa que a gente viu a vida inteira. E muitas vezes, Agnes, a gente não vai adiante no nosso sonho, na nossa meta, objetivo ali de ser professora e etc. Porque desde pequena a gente está acostumada a ouvir coisas negativas sobre aquilo e infelizmente internalizou sem querer. Então, quando você
internalizou. Pronto, faz parte de você. Você fica com dó, você não sei o quê. Minha mãe é professora, mas ela é professora hoje. Quando eu nasci, ela não era, sabe? Ela virou professora depois, enfim. Quando eu nasci, ela era adolescente. Depois de um tempo, ela fez faculdade, mas depois de velha e tal, de adulta e tal. A minha mãe, ela até hoje reproduz algumas dessas coisas. E o problema também é que ela acha que precisa sofrer pra ser professora. Então ela está cumprindo o papel dela quando ela está sofrendo. Não precisa, necessariamente. Não E é precisa. bizarro, né? Porque é dentro, a gente não percebe. Minha irmã, ela me contou uma vez que ela tinha um professor de história, que ele era muito bom. E aí ele foi chamado para trabalhar em uma das melhores escolas lá de Salvador. E aí ele falou assim, perguntaram pra ele, quanto é que você quer? Aí ele falou o valor dele, tipo, altíssimo. Aí os caras falaram, não, a gente não tem condições nenhuma. Me dá um dia, uma aula só com os teus alunos. Aí ele deu uma aula excepcional, os alunos aplaudiram de pé, falaram, por quê? Gritando. Aí a direção falou, você está contratado. Porque às vezes a gente não reconhece de fato o quão bom nós somos enquanto professores e por isso nós não entendemos que podemos ganhar mais, não nos impomos enquanto professores também. Isso foi algo que eu aprendi muito com os meus pais. Meus pais falavam, você precisa se impor. Se você não se valorizar neste momento, seus alunos não vão te valorizar. Se você cobrar tão baixo, as pessoas não vão querer fazer aula com você porque vai achar que é qualquer coisa, que você vai ensinar qualquer coisa, não vai dar um bom material e tudo mais. Mulher, a minha avó, ela troca o L pelo R às vezes e ela fala uma frase que minha mãe repete sempre, que é, se valoriza. A minha avó era uma velhinha fofa e ela fala isso sempre. E aí, só que ela fala com relação ao homem. Ah, não, você não pode ficar com qualquer um, tem que se valorizar, tem que se valorizar. Mas se você pensar nisso aqui, cara, é exatamente esse o ponto. A gente tem que se valorizar, porque essa frase veio do Diego também, teacher Diego. Ele, antes do pod teacher dele, ele falou pra mim, eles acabei de ter um insight, ou depois do pod teacher, não lembro, e o insight dele foi assim, Elisa, acabei de parar pra perceber que a gente não tem que esperar a valorização de fora, né? A gente tem que se valorizar para que o outro nos valorize. E eu falei, sim, com certeza. Esse é o ponto. A gente tem que se valorizar, porque quando a gente depende também de alguém falar que a gente vale, pra gente aceitar que a gente vale, vai ficar a vida toda dependendo do outro falar que vale. Com certeza, e a gente se perde se for assim. A nossa identidade vai estar no valor que o outro tem sobre nós. E nem todo mundo vai ter o mesmo, vai acreditar que nós temos esse valor enorme. Mas se a gente não souber de fato quem nós somos, se a gente não tiver nossa identidade bem definida, poxa, aí ferrou. E isso que você falou, tipo, fazendo um gancho com uma outra coisa que é em relação ao lançamento. Ano passado, eu me mudei para Portugal ano passado, em abril de 2022. E eu tive que mudar toda a minha vida, né? Tive que... Não dava mais pra ganhar real. €1 igual a R$5. Era, tipo, terrível. Então, eu tive que procurar alunos que estivessem aqui e fui fazer lançamento também. Aí, eu fui fazer o lançamento desse meu curso de alemão básico. Foram 7 dias de aula, todos os dias dando aula no horário brasileiro, que foi de 11h30 da noite até 00h30. Eu tava assim, morrendo, sabe? Eu não aguentava mais. Eu tava muito cansada mesmo para esse lançamento. E no final das contas, eu fiz uma venda somente. Aquele lançamento me destruiu naquele momento. Foi em junho, período do meu aniversário. Eu nunca passei um aniversário tão mal como o aniversário do ano passado. Porque além de eu ter o processo da mudança, ter o processo de me encontrar aqui, de ter amigos e tudo mais, e minha família tá toda no Brasil e tudo mais, ainda tinha feito uma única venda. E eu pensei, velho, que professora horrorosa eu sou. Eu não valho nada. Eu não sou boa em pitch, eu não sei dar aula, eu não nasci para lançamento, eu não sei fazer nada, sabe? Foi realmente, tipo, muito frustrante, muito frustrante. E foi muito bom em certo sentido. Por quê? Porque se eu não tivesse passado por aquele lançamento, eu nunca entenderia de fato quem eu sou. Eu percebi que a minha identidade estava naquilo que eu fazia e não em quem, no meu caso, enquanto cristã, em quem Deus diz quem eu sou, naquilo que eu acredito que eu sou. Então, para mim, aquele lançamento foi horroroso, mas ao mesmo tempo foi um divisor de águas. E depois, naquele ano, ainda na Black Friday, eu fiz mais umas 5 vendas sem nem fazer pitch nem nada. Tipo, o ticket estava em 2.000. Eu falei assim, que? Não é um problema, não tá em mim, de fato, sabe? Mas foi um processo de organização, do lançamento e tudo mais. Mas entender, de fato, quem eu sou, o valor que eu tenho diante de Deus, diante da sociedade e o que é o meu pensamento sobre mim é o mais importante de tudo. Porque se eu for me valorizar pelo que os outros pensam de mim, eu tô lascada. Cara, porque é o seguinte, eu posso te dizer aqui agora, sem pesquisar, 15 nomes de pessoas que fizeram um lançamento frustrado, desistiram e nunca mais voltaram pra nada. 15 nomes, e eu não preciso pesquisar. Que se eu pesquisar, eu te arrumo 60. Porque a gente tende, exatamente o que você falou, a gente tende a colocar o nosso valor no que a pessoa pensa e ele é provado no momento do lançamento. Por quê? O que você pensa? Vendeu, sou boa? Não vendeu, sou ruim? Gente, eu, Elisa Marques,
estou no meu 15º lançamento, sei lá, eu já fiz 300 mil lançamentos. Esse ano, a gente contou, eu fiz um lançamento por mês, nós estamos em junho, já fiz 6 lançamentos, estamos preparando o 7º lançamento agora. É bizarro, é muita coisa, só que, às vezes a gente erra. Eu fiz um que foi horrível, não por termos de venda, né, a venda até valeu muito a pena, foi por termos de, vocês viram o que aconteceu comigo esse ano? Não sei se você viu, Agnes, você viu, né? Você chegou a ver. Enfim, foi muito ruim pra mim, foi muito difícil emocionalmente, mas foi um momento de crescimento, eu precisei passar por ele também. Mesmo esse lançamento que não vendeu muito, que até depois das vendas tiveram alguns reembolsos, tiveram bem mais vendas. Hoje, olhando, ele deu muito bom. Na época eu achei horrível, porque sei lá, expectativas muito altas, não sei o que eu tava querendo, mas que eu me senti mal. Hoje, olhando, eu penso assim, se eu tivesse botado o meu valor em cima daquilo, eu estaria no chão, não estaria nem continuando aqui agora. E esse último lançamento que a gente fez foi o melhor que a gente fez até hoje, né? A gente fez 28 vendas novas, já tinha 2 pessoas na turma de pré-venda, já tinha uma que renovou. Então, assim, eu precisei continuar, apesar de... E esse é o ponto. Nem sempre vai ser uma vitória, 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 vitória. Às vezes vai ser uma derrota. Na sua cabeça, derrota, porque nunca é uma derrota. Na minha opinião, eu sempre falo que a gente não tem uma perda, né? A frase que tá aqui, ó, nesse cartão roxo, não dá pra vocês verem daí, mas ela tá escrito: só perde quem desiste. Sua frase, né? Sim. Por quê? E olha, na sala dos teachers. Porque só perde... Enquanto você estiver no jogo, você não perdeu, entendeu? Enquanto pensa num lutador de MMA, ele tá lá batendo, não sei o que, não sei o que. Ele tá apanhando, tá, mas ele ainda tá lá. Então ainda tá jogando, ainda tá lá, cara. No momento que ele desistir, acabou a luta. Mas se ele voltar, ainda tem mais luta. Então, é a gente parar, olhar o que deu certo, o que deu errado, analisar, fazer de novo e etc. Então, assim, e, igual você falou, o da Black Friday você não fez nada e vendeu. Não é que você não fez nada, tava tendo resultados, né, polvilhados desde aquele outro que você fez. Então a gente não pode colocar o nosso valor no pitch. Nosso valor não é aí. É em tudo que a gente faz. Olha só, a Lara falou aqui, ó. A formação foi o primeiro passo da minha vida de empreendedor e foi incrível ter a Elisa guiando minha jornada. Até a própria... Cadê? Ó, a Lorena falou. A Lindsay falou. Gente, a Lorena foi de uma turma... Da minha turma também. Da sua turma, de 2021. A Lindsay foi da turma de janeiro. A Lara foi da turma de janeiro do ano passado. Pessoas de 1000 anos diferentes. E o negócio começa... Aquilo foi semente que eu plantei e começou a dar fruto agora. Então, se você é um professor autônomo e por estar sozinho, você se sente frustrado, você se sente triste, você fala, parece que não tá dando certo, ninguém tá falando nada, não tô vendo resultado, calma, porque a gente não tá plantando feijãozinho que nasce amanhã para levar para a escola. A gente tá plantando uma árvore. Demora muito essa árvore dar fruto, né? Demais. E sobre essa questão de plantar, uma coisa que você sempre bate na tecla. Instagram, tem que estar bonito, Instagram, essa portfólio, sempre, quando eu te conheci, você sempre falou sobre Instagram. Como eu falei, né, eu me mudei pra cá, eu precisava ganhar em euro, não dá pra ganhar em real apenas, dá pra ganhar, mas precisa ganhar, tipo, muito em real, e pra ganhar muito em real, eu preciso trabalhar feito uma louca pra poder ganhar. E eu tava de férias ano passado, acho que você nem sabe isso, eu nem sei, mas tava de férias em outubro. Toda vez que tem um momento ao vivo, ela me conta uma coisa nova, que ela não me contou no off, e eu vou descobrir agora. Vamos ver dessa vez qual que é a bomba. Mas é uma bomba boa. Olha, eu tava de férias, eu falei com o Silvio que eu ia diminuir minha carga horária de trabalho quando eu voltasse, porque eu precisava... Eu ganhei uma bolsa de pós-graduação do Goethe Instituto para me formar como professora, isso foi coisa legal que eu ganhei. E eu precisava me dedicar a essa bolsa. Aí eu falei pra Silvio, né? Eu falei, olha, trabalha mais aí, vamos diminuir os custos aqui em casa, porque os gastos vai ter que diminuir, tudo vai ter que diminuir. E aí, do nada... uma empresa de recrutamento de enfermeiros portugueses que queriam ir para a Alemanha entrou em contato comigo. Adivinha por onde? Chuta aí. Pelo Instagram. Pelo Instagram. E foi assim, olá, vimos o seu Instagram e amamos. Eu falei, que? Só pra você, eu esqueci de falar com você, me perdoe, mas você tá vendo agora ao vivo. E eles entraram em contato comigo, querendo fazer uma entrevista comigo, me conhecer. Amaram o meu Instagram e queriam que eu fosse professora deles. E eles tinham a sede aqui no Porto. E aí eu fui presencialmente. Eu falei, olha, eu tô de férias, mas eu posso abrir uma exceção e vou pra lá, já botando banca, né? Tipo, eu tô de férias, mas eu vou. Aí eu fui. E quem tava lá era a dona da empresa, junto com outra pessoa, e a gente começou a conversar em alemão, e eles sempre falam assim, você é alemã? Você tem ascendência alemã? Eu falei, não, sua pronúncia é maravilhosa. Eu falei, glória a Deus por isso, porque eu realmente me dediquei muito, né, pra pronúncia. E eles falaram, olha, a gente quer contratar você. Só que um outro aluno meu que é fisioterapeuta tinha me mandado um contato de uma outra empresa de recrutamento também, só que não de enfermeiros, mas de fisioterapeutas. E eu tinha mandado uma mensagem para eles, tipo,
despretensiosa, sabe? Falei, ó, se vocês quiserem professor de alemão, eu tô com um horário livre. E essa empresa tinha entrado em contato comigo no dia anterior. Eu já estava quase fechando com essa empresa também para trabalhar, dando 3 horas e meia de aula por dia, muito pouquinho, super de boa. Aí eu falei para de enfermeiros, olha, uma empresa de fisioterapeutas entrou em contato comigo ontem, quase que eu fecho o contrato. Aí eles, não, por favor, a gente te dá a licença do Zoom gratuita. Eu falei assim, gente, a gente te dá todos os livros didáticos, a gente te dá o Zoom, a gente te dá tudo o que você quiser. Por favor, vem trabalhar com a gente. Eu ri muito, eu ri, tipo, presencialmente mesmo com eles, sabe? E no final das contas eu terminei fechando o contrato com eles, com uma empresa de recrutamento que ia me pagar em euro, ia me pagar muito bem em euro, para trabalhar 3 horas e meia por dia apenas, ou seja, eu ia ter tempo para estudar, porque eu precisava me dedicar para os estudos, isso por conta do meu Instagram. E eu só pensei em você, eu falei, a importância de ter um bom Instagram, que é o meu portfólio, que faz com que as pessoas saibam quem eu sou, que conheçam um pouco mais do meu trabalho. Então, muito obrigada mais uma vez por bater nessa tecla, por me ajudar a fazer posts mais bonitinhos, porque eu não sei se você se lembra, mas no início os meus posts eram horrorosos. Você falou, Agnes, o que é isso? Você vai assustar um aluno com esse... Não eram horrorosos, eram escuros, é que era tudo preto com verde e vermelho. Eu falei, mulher, vamos botar uma cor mais Sem clara. margem, com as letras enormes. Eu lembro dos seus posts. Meu Deus. Eles não eram horrorosos. Eles eram... Não tá 100% bom agora. Eu realmente preciso mudar, ainda melhorar. Mas já deu uma melhoradinha nesses últimos anos. Então... Eu falei semana passada, mulher. O povo, a Bea veio, tava até rindo hoje mais cedo na reunião, porque no pod teacher da Bea ela falou: para de ficar perguntando pra Elisa na caixinha como é que você faz para fazer aluno sem aparecer. Você tem que aparecer sim, não sei o quê. Minha filha, esse corte que a gente botou no YouTube tá cheio de dislike. Um monte de gente pé da vida comigo. O povo fala: eu não quero aparecer, eu quero aluno sem aparecer, que não sei o quê. Gente, ponto número 1. Como é que as pessoas vão te achar se você não aparece? Você quer que ela vai na sua casa, Alecrim Dourado, encontrar você e pedir pelo amor de Deus? Você não é a Agnes que a pessoa vai atrás de você e ainda vai te disputar com outra empresa. Ainda não, mas será? Só que a ideia é, você tem que deixar sua casa aberta. Ontem a gente ia almoçar e eu queria muito comer caldo. O caldo é minha comida favorita. Falei, Diego, vamos comer um caldo? Vamos achar um lugar que tem caldo. E aí a gente foi achar onde? No Instagram. A gente foi atrás de um bar, restaurante que tem aqui na cidade. Eu queria saber onde era, etc. E pelo Instagram. E aí, por que eu fui? Porque tinha um story. Porque se não tivesse um story naquele dia, eu achava que tava fechado. E o último post deles foi na mesma semana. Eu falei, não, então tá aberto. Gente, querendo ou não, não interessa. No mundo da internet agora as coisas são assim. A pessoa vai abrir o seu Instagram, ela vai olhar. Se o seu último post tem um mês, ela já acha que você fechou. Se não tem nenhum story, ela fala, beleza, não tá trabalhando agora. Então sim, deixa a lojinha aberta. Esteja disponível. Mesmo que, por exemplo, a Agnes agora tá trabalhando com uma outra coisa, nada a ver. Mesmo assim, eu recomendo que pelo menos uma vez na semana ela poste um bom dia, tô aqui. É bem isso. Eu realmente dei uma pausa no Instagram para focar nos estudos e porque a gestão financeira está mais organizada. Mas ainda tenho o meu clube de conversação e ainda dou apoio para os alunos do último lançamento que eu fiz, do DAB. Mas, vira e mexe, eu dou um oi. Falo, gente, eu estou aqui. Eu falei, oi. Sumi, mas volto aqui. E já avisei para todo mundo. Falei, eu tô precisando dessa pausa, que minha pós termina em agosto. Mas quando termina a pós, eu volto. Já avisei para todo mundo. Então, imagina a Agnes esperar a pós acabar para ela começar a correr atrás disso. Ah, minha filha, até o trem voltar a engatar. E eu só consegui esse emprego por quê? Porque eu estava muito ativa no Instagram na época. Mesmo de férias, eu fazia bastante coisa. Tinha feito vários posts e tudo. E outra coisa que você sempre falou, a importância da gente postar em todas as redes sociais. Você vai no meu LinkedIn, você sabe que eu sou professora de alemão. Você vai no Google Meu Negócio, tem lá a minha empresa. Você vai no SuperProf, você vai no Preply, só não esquece de atualizar os valores, porque uma vez uma pessoa quis fazer aula comigo e estava no SuperProf muito mais barato do que eu cobro hoje em dia. Então, é a gente ter organização de onde é que tá botando nossa semente para ir lá e dar uma aguada. É bem isso. E somente pelo fato de eu ter esse Instagram e fazer aulas toda semana e tudo mais, é que as pessoas puderam entrar em contato comigo. Teve uma menina que fechou aula comigo de alemão, enfermeira também, simplesmente porque estava na minha aula gratuita de terça-feira. Tava lá e falou, eu vi sua aula, amei, quero participar, quero ser sua aluna, como é que eu faço, tudo mais. Eu falei, venha, filha, que eu preciso. Falei com o Diego, o começo é muito duro, né, Agnes? Ele demora muito a dar fruto. Nossa, demora muito, a gente passa... E não é demora muito semana, tá, gente? Não é um dia.
Que a internet o povo faz parecer que, não, é uma semana, um dia. Não é. É ano, tá? Fazer um ano inteiro sem nada de resultado direito. De resultado que mal se pagava. Mas eu tava rachando os bicos com o Diego que o celular da Apple, quando você tira a internet dele, mas bota um despertador, no outro dia, quando ele toca, ele já liga a internet sozinho, né? E aí eu desliguei a internet, e aí ele tocou o despertador, e ele tocou com venda, ele tocou assim, tchim! E aí começou a tocar. Isso foi na terça, quarta. Hoje é que dia? Sexta. Na quarta. Aí na quinta-feira, de novo, o despertador tocou assim, tchim! Eu falei, meu Deus, eu adorei esse barulho. Esse é o melhor despertador que eu já vi na minha vida. Porque a venda caiu sem eu fazer absolutamente nada. Mas eu não fiz nada agora, porque eu plantei lá atrás. Todo dia tá eu falando. Muito. Eu lembro quanto de coisas que você fez, suas páginas de venda, todas as coisas, assim, tipo, que você ficava morrendo para fazer tudo sozinha, não tinha ninguém para te ajudar, e hoje em dia você tá colhendo tudo isso. Graças a Deus, eu tô chegando. Só que é uma construção de 3 anos, tá, gente? Não acha que vai ser rápido, que vai ser fácil. Não é uma vida bonita que o pessoal vende na internet. Dá muito trabalho até começar a dar fruto. Eu me mata quando eu vejo gente falando, eu passo o dia inteiro assim, eu revezo entre a praia e a piscina, e eu vou ganhando dinheiro nesse tempo, porque o dinheiro cai sozinho. É mentira. Tem alguém que trabalha. Se você não tá trabalhando, tem alguém trabalhando por você. Sim. Mas assim, não dá, não é assim. E agora, para finalizar, Agnes, eu queria. Até passei do seu tempo, me desculpa, mas foi muito bom conversar com você. Mas eu queria. Não conversava. Eu queria que você contasse para as pessoas daquele lançamento que você fez do Clube do Ditado, porque a onda voltou muito forte. Você tem uma aula sua, que é a aula mais querida de Close Friends dentro da formação, e o pessoal está me perguntando, acho que desde antes da primeira aula ao vivo, eles já estavam me perguntando desse Close Friends. E eu falei, espera que a Agnes vai vir, ela mesma vai falar. Mas eu queria que você contasse como foi esse lançamento, desde a ideia, porque é uma ideia diferente, não é o que as pessoas costumam fazer. O que você faz nesse clube e como surgiu essa ideia, e, enfim, como ele tá hoje? Certo, vamos lá. O clube do Dictatflix, que era o Close Friends, ele surgiu, para quem não sabe o que eu tô falando, vocês têm que entrar na formação, porque lá na formação tem 2 aulas só sobre Close Friends. Gente. E estão completas, tá? A mulher, ela deu aula mesmo, ela não deu diquinha, não. Ela ensinou a fazer o negócio que ela faz. Passo a passo. E é interessante, não sei se você sabe, mas vários dos seus alunos já vieram falar comigo. Teve uma mesmo que eu vi até minha amiga, assim, a professora de turco. Falou, Agnes, eu só lancei meu Close Friends por sua causa. Muito obrigada, era o meu sonho. A Fernanda ou a Lígia? A Lígia. A Lígia. Ai, adoro a Lígia também. Eu amo a Lígia. Então, a ideia era criar um Close Friends que tinha no Instagram, com amigos próximos, e ensinar algum conteúdo no Instagram. Só que eu percebi que se eu fizesse isso somente no Instagram, eu não conseguiria dar mais possibilidades para os alunos e tudo mais. Ia ser simplesmente um clubezinho no Instagram e eu queria algo a mais, eu queria uma plataforma. Então eu fiz na Lume, mas eu ensinei todo o passo a passo, porque se vocês perceberem, no YouTube não tem muita informação sobre isso, mas no curso, na formação da Elisa tem todo o passo a passo, como criar o seu Close Friends na Lume, tudo. Você entra lá, eu te ensino perfeitamente. Enfim, e aí a ideia era fazer um clube de ditados. Por quê? Eu aprendi muito alemão através do ditado. E o alemão é uma língua assim, que os sons são aquilo que são. Não muda muito, não. Tipo, no inglês é mais difícil. Tipo, você às vezes vê um I, você não sabe se você fala um Y, um I ou um I. Então, é mais difícil. No alemão, não. O alemão é o que é. Então, quando uma outra professora minha, fazia alguns ditados, eu percebi que a minha compreensão auditiva estava muito boa e a minha escrita também foi melhorando muito através dos ditados. Então, isso foi fenomenal. E no alemão existe uma regra que todo substantivo em alemão precisa ser escrito com a primeira letra maiúscula. Então, isso é algo que vários alunos meus avançados não faziam direito, porque não tinham a prática da escrita. Então, através dos ditados, eles poderiam treinar a escrita também e ter uma compreensão melhor dos sons, entender quando a gente fala den e dem. Então, o que só mudam a letra N e a letra M. Então, no ditado, eles tinham essa possibilidade. E aí, eu criei esse clube de ditados para ajudar esses meus alunos. No início, eu pensei num ticket muito baixo e tal. Eu pensei, em deixar R$19,90. E eu deixei para R$19,90 para todos que entraram, fizeram os 30 dias, fizeram todos os ditados. Quem fez, de fato, pagou R$19,90 por um ano. Então, realmente foi uma coisa muito boa. Mas, graças a Deus que os meus pais existem, eles me convenceram a aumentar o ticket. E de R$19,90 nessa tecla também, né? Você também falava, é muito barato. Aí eu mudei para 47 foi o que ficou no final. E a gente tinha encontros ao vivo uma vez por mês para discutir sobre os ditados e tudo mais. Pouco a pouco foi crescendo mais e os alunos começaram a ter
Tandempartner, que são pessoas para treinar a fala. Por quê? A ideia do Close Friends, do Dictatflix, não era ser um curso de alemão, mas ajudar pessoas que têm dificuldades na área específica da compreensão auditiva e da escrita em alemão, e também para aquelas pessoas que tinham interesse em fazer aula comigo, mas não tinham condições financeiras para isso, ou caso não tivesse o meu tempo. Então, essa era... que a Agnes está falando, gente, pelo amor de Deus, eu fiz um post disso ontem. Agnes, se a pessoa chegou... Quanto estava a sua hora? Eu não sei se você ainda está dando aula, mas quanto está a sua hora hoje? 175. Se a pessoa chegou, quer fazer alemão, não tem R$175, aí a Agnes fala assim, não tem, beijo, tchau. Perdeu o aluno para concorrência, porque ou ela vai ter que diminuir o preço dela, o que é inadmissível, ela não vai fazer, ou ela vai perder aluno para concorrência. Então, por que infoprodutos, gente? Por essa mesma explicação que acabou de dar, porque a pessoa chegou, não pode pagar pela sua hora, oferece outra coisa. Se você não tem outra coisa, perdeu. Nossa, com certeza. E isso foi, tipo, muita gente apareceu no Dictatflix. Muitas pessoas que já estavam na Alemanha e tinham essa dificuldade, essa compreensão. E foi muito legal, porque cresceu bastante. Consegui, tipo, eu lembro que tinha mais de 30 pessoas participando do Dictatflix e participando direitinho, fazendo os ditados na comunidade, tudo certinho, sabe? Então... Eu lembro que quando você lançou, você falou assim, então, eu lancei aqui, eu acho que não tá voltando o som mais não. Eu lancei aqui e, deu R$19,90, né, que você tá falando. Primeiro mês, tive, eu não sei, acho que foi 29 alunos, não foi não? Foi. Eu lembro que terminava com 9. 29 alunos. Vocês fazem a conta? Eu não sei fazer essa conta aqui de cabeça, não. Mas eu vou fazer no celular, no computador, porque R$577, tem a taxa de 5% lá da Eduz, mas R$577, e é um valor de recorrência, ou seja, todo mês vai bater no cartão da pessoa e ela vai pagar de novo. Foi o primeiro lançamento da Agnes. Quando ela fez, ela me contou isso, eu fiquei assim, cara, que incrível! Meu Deus, que incrível! Porque até então, por isso que eu falei que você também mudou minha vida, porque até então eu tinha feito um lançamento muito bom, mas eu não tinha conseguido fazer com que um aluno meu fizesse um tão bom, porque eles desistiam antes, porque eles ficavam cansados, com medo, não sei o quê. Então, você ter feito mudou muito minha trajetória, porque as pessoas passaram a acreditar que era possível, porque a Agnes fez, então eu consigo fazer. E também porque sua aula é muito boa ensinando a fazer. E aí o pessoal, não, vou conseguir. A Ale, não sei se você chegou a ver, mas a Ale fez um pod teacher aqui comigo também, a Ale Bento, ela mora nos Estados Unidos, e ela fez também no primeiro lançamento dela um produto de recorrência, que também era bem nesse sentido, para enfermeiras também, e ela fez, agora eu não lembro mais quanto que foi, mas acho que 49 vendas e custava R$97. E também é um número que você fala assim, meu Deus, bizarro, nunca vou conseguir. Só que, cara, com trabalho você consegue, né, Agnes? Nossa, com certeza. E a gente encontrou ao vivo, o pessoal, o mais legal que eu achei é que eles mesmos se encontravam fora da sala de aula para conversar em alemão e para fazer os ditados juntos. Então, por exemplo, a Bela mesmo, Bela Gurgel, ela é professora de inglês, fez a formação e ela fazia parte do Dictatflix. Inclusive, ela é minha aluna até hoje. Eu adoro a Bela. Manda um beijo para ela, porque ela tá sumida aqui, fala para ela que eu tô com saudade, mas eu adoro a Bela. Eu adoro ela. Vou falar com ela. E ela chamava outros alunos meus, do nível bem mais iniciantes, para fazerem o ditado juntos. Então, foi realmente uma coisa muito legal. Também tinha sala de aula virtual, eles faziam e tudo mais. Quando eu vim para cá, eu tive que alterar algumas coisas, por causa da minha rotina. E aí, alguns alunos fizeram a gravação dos próprios ditados. Foi bem legal essa parte, porque eles perceberam como era difícil. Cadê? O aluno falou aqui, ó, não é só a perda do aluno em si, mas acolher esses alunos que não tinham condições de pagar, porque tem a ver com ajudar pessoas. Exatamente. A gente tem que pensar também que você perde o aluno e o próprio aluno se sente frustrado. Porque vamos pensar alguém que segue a Agnes todo dia, vê a Agnes todo dia, vê o que ela fala, vê não sei o quê. Se sente próximo dela, imagina a frustração de eu gosto muito dela, mas eu nunca vou ser capaz de comprar uma coisa dela. E agora a pessoa porque é uma coisa acessível. Nossa, super. E esse era meu objetivo. Porque tinha muita gente que me seguia e falava, Agnes, eu não tenho condições de fazer curso de alemão, agora eu não tenho dinheiro. Eu falava, meu Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? E eu não tinha condição de dar aula gratuita na época. Então eu criei um produto com ticket baixo, que realmente, assim, se tivesse alguém que não tivesse condições nenhuma de pagar R$47, eu falei, ok, tudo bem, eu não vou te impedir de aprender alemão e deixar a pessoa participar até ela ter condições, ou se não tivesse condições, até conseguir alguma coisa na vida, sabe? E já teve alguns casos assim, mas nunca impedi um aluno de aprender alemão por conta de falta de dinheiro, né?
A minha psicóloga, quando eu comecei a fazer, eu tinha condições lá atrás, né? 8 anos atrás, sei lá. E depois de um tempo, eu passei por um problema bem grande financeiro e eu não tinha mais condições. E ela sabia o quanto o financeiro me pegava, porque eu ficava assim, enlouquecida e me dava mais ansiedade ainda. E eu falei, vou ter que parar de fazer. E ela falou: não, você vai fazer pagando um preço simbólico, ou então não pagando. Por muito tempo eu não paguei, ela não me cobrou, e fui relutante para aceitar isso. Você vai fazer dessa forma até você conseguir pagar, e aí quando você conseguir a gente volta e etc. E eu sou muitíssimo grata a ela. Thaisa, te amo. E eu passei muitos amigos para ela. Então, assim, eu tenho, sei lá, uns 5 amigos que fazem terapia com ela, inclusive por causa que eu indiquei. E a ideia é essa. Cara, tudo que a gente entrega volta, né? Que a gente faz de coração. A Thaisa foi quem me ensinou a ser autônoma. Ela falou para mim, há sempre espaço no mercado de trabalho para quem faz o que ama e faz com amor, né? E ama o que faz ali. E esse ponto é importante, a gente pensar que a gente também está excluindo pessoas que poderiam estudar com a gente, que não conseguem. Assim, Agnes, o ponto é, o que eu vejo hoje? As pessoas falam, você não tem condição, então eu vou fazer um desconto. Gente, desconto não é o lugar certo. Não é aí que você tem que fazer. Pelo contrário, você tem que criar uma coisa que caiba no bolso da pessoa. Não é você diminuir o preço da sua aula, porque assim você está se desvalorizando. E não compensa, é injusto. Com certeza. Eu concordo plenamente com você. E é isso. Aí, hoje, o Dictatflix, ele se transformou em uma outra coisa, que é um projeto. Eu dei uma pausa no Dictatflix para começar, a partir desse final de ano, setembro, outubro, o Deutschflix. A ideia é, eu tenho hoje um curso de conversação, eu tenho um curso de alemão básico, eu tenho uma imersão de gramática, eu tenho gravação das aulas de terça-feira, já tem várias aulas que eu dei. E tenho, o que mais? Tenho todos os ditados. Então, meu objetivo é colocar todos esses cursos dentro de um único curso, que é o Deutschflix. Ser realmente a maratona de alemão. E fazer uma comunidade de alemão para que os alunos possam ter conhecimento, tipo, de todas as coisas, tudo possa ajudar a contribuir no aprendizado de alemão. E eles possam ter a troca e ter aulas de conversação também. Esse é o meu objetivo. Só quem está assistindo o podcast. Por favor, manda o link para mim. Quando sair, tô falando sério. Na época eu quis muito entrar no seu curso e eu não tive condição. E eu fiquei, até hoje eu lembro disso, porque eu fiquei triste, porque eu não tive condições. Porque assim, apesar de parecer, nossa, mas fez altos lançamentos, mas o meu dinheiro, você sabe, é separado e eu não tinha. E cara, eu super vou entrar, tô falando sério. Olha como é legal. Hoje você tem esse tanto de produto, esse tanto de coisa que um dia foi sonho. Que um dia foi meta. E olha, uma coisa que eu também botei aqui, mas esqueci de falar. O meu curso de conversação só existe por sua causa. Por conta de uma aula da formação que eu estava assistindo, e você falou assim, você não pode ter um produto, dois produtos separados. Dois produtos que têm a mesma coisa. Isso, dois produtos que têm a mesma coisa. Porque eu tinha criado todo um curso de conversação para os alunos que fizessem o curso de alemão iniciante, de alemão básico. E depois eu queria separar e queria vender um curso de conversação também para outras pessoas. Aí você falou, não pode. Cria um curso só de conversação e deixa separado. Eu falei, mas os alunos, não sei, vende para eles, faz um desconto, dá um bônus, alguma coisa assim. Então, esse meu curso de conversação, caramba, já ganhei muito dinheiro com ele, só porque ele existe. Para alunos de nível B2, C1 e tudo mais, que eu tinha criado pensando nos alunos do nível A1. Imagina só, se você não tivesse falado isso. Um dia eu vou em Portugal para te fazer uma entrevista e fazer um documentário de como estão as professoras da formação hoje. E só por isso, não é porque eu quero visitar Portugal, você e a cidade, não. Só pelo trabalho, lógico. Mas eu vou fazer, sério. Eu acho que eu preciso de um vídeo seu na minha página. Se quiser depois fazer um. Bora, eu amo dar depoimentos, porque eu sei que não é fácil ter depoimento. Eu amo dar depoimento. Não é fácil ter. Gente, você está me ouvindo, já estudou comigo em qualquer coisa, até aqui do PodTeacher, vai lá no meu direct, você do PodTeacher, manda quanto você gosta do PodTeacher, que me ajuda muito. E se você já estudou comigo, por favor, manda um depoimento, porque ajuda muito. E eu vou falar uma coisa, quanto mais você entrega, mais você recebe. Se você nunca recebe depoimento de aluno, começa a dar depoimento para os seus professores, você vai começar a receber. Porque o universo, ele faz isso, ele devolve pra gente. E eu sempre faço questão de dar depoimento nas coisas que eu faço justamente por isso. Uma lei de dar e receber. Eu ia falar uma coisa, mas não lembro o que que tinha a ver com o que você tá trazendo aí, mas... última coisa, prometo, aí a gente encerra. Você falou aí que agora, eu tenho um curso de conversação, o curso normal, o ditado, tal, vai virar uma grande plataforma para os seus alunos. O que eu percebi, Agnes? A formação já era essa grande plataforma, porque a formação, nesse momento, ela estava com a comunidade, com todas as minhas aulas de terça. Você foi a única pessoa que comprou essa comunidade antes de todo mundo. Nossa, precisava. Você não tá nos cafezinhos. Terça que vem tem, tá? É ao vivo. Eu nem sabia. A gente tá mandando lá no grupo. Terça que vem você vai.
Tem Café com a Elisa, que chama. Então, o que acontece? A gente tem a comunidade, tem as aulas da formação, tem o acompanhamento, tem a tarefa, tem não sei o quê. Chegou um ponto que ficou inviável também, porque tem tanta coisa que o preço tem que ser alto para compensar. E se você for fazer uma pesquisa de concorrência, ninguém tem nem um décimo do que é entregue aqui. E a gente não consegue subir ainda mais o preço, pelo que é Oliver o nome dele? É Oliveira. Até pelo que o Oliveira falou, não dá, porque a gente está excluindo as pessoas que querem participar. Então, eu tô te contando em primeira mão, Agnes, ninguém sabe, só vocês aqui do Podcast vão saber também. A gente encerrou a formação, essa foi a última turma, né? Era um projeto que eu amo muito, que sempre fez parte do meu coração, mas essa foi a última turma. E agora a gente está criando um produto novo, chama Trilha Smart Teacher, e essa trilha é a formação somente a parte do conteúdo. Então, não vai ter esse acompanhamento que a formação tem, né? Que dá muito, muito, muito trabalho, mas que é muito bom. E o que vai ter são aulas ao vivo no Zoom, quinzenais comigo lá, mas o conteúdo todo que tem na formação. Então, se você não tem condição de entrar na formação, você queria muito, a sua chance agora vai voltar. Por um preço mais baixo, que caiba aí no bolso das pessoas com mais facilidade e que seja democrático. A gente diminuiu um pouco do que tinha na formação em termos de acesso, mas em termos de conteúdo tem ainda mais e vai ser mais democrático para todo mundo. Então, aqui está o nosso projeto. E isso é até legal a gente mostrar que as coisas mudam, né? Conforme o tempo vai passando, os projetos, eles mudam, algumas coisas deixam de fazer sentido, outras coisas são reformuladas, e isso é muito legal. Eu tô muito feliz pela sua comunidade, pela sua plataforma. Cara, vai ser incrível, vai ser uma mudança de... Nossa, nem fala. E, tipo, eu quero muito... Aí é um passo a mais que eu vou dar. Porque meu plano agora é contratar professores para estarem comigo para fornecer aulas de conversação para essas pessoas. Porque eu preciso que eles tenham aula de conversação. Eles precisam treinar o alemão. E aí agora eu vou começar a trabalhar com outros coleguinhas e depois vou fazer mentoria com você para ter mais orientação. Meu Deus, vai ser incrível. Eu já tô até pensando no que você pode fazer. Porque, assim, conforme o tempo foi passando, eu continuei estudando, né? Então eu tenho muita coisa pra te passar de conteúdo. Eu acho que vai ser muito bom. É isso, gente. Cara, Agnes, nem tenho como te agradecer. Muito obrigada mesmo. O livro que você me deu tá aqui e ele vai hoje comigo pra roça e meu objetivo da roça é ler aquele livro. Vou pra roça hoje. Muito obrigada pela sua presença e pelo tempo que você gastou aqui com a gente. Estou muito feliz que você está numa fase boa da sua vida, em que você tenha paz de espírito, que você possa liberar um horário numa sexta-feira. Eu até achei engraçado você ter horário hoje. Falei, gente, a mulher tá boa mesmo. Porque chega no ponto da vida que a gente prioriza mais o tempo que o dinheiro. A gente fala, eu só quero paz. Oi, Elisa, rapidinho. A última coisa é só sobre isso. Nossa, a gente precisa muito de paz, porque é algo que muitas vezes a gente trabalha feito a condenada para não aproveitar aquilo que é o fruto do nosso trabalho. Então, tem um versículo na Bíblia que fala assim, tem 2 versículos. Um fala, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É no contexto específico de salvação, mas eu penso muito no trabalho também. E tem um outro que minha mãe sempre falava para mim, que é inútil... Eu arrepiei, juro. Será bem cedo levantar e tão somente trabalhar. Aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Então, assim, é inútil a gente às vezes trabalhar feito loucos e achar que a gente precisa produzir e não ter um momento de descanso. A gente precisa impor o descanso nas nossas vidas. Porque se a gente não for intencional com isso, a gente nunca vai descansar, a gente só vai trabalhar, a mente não vai parar e a gente vai ficar louco. Não vai adiantar nada trabalhar feita pega e depois não poder usufruir daquilo que a gente trabalhou tanto. Então... Na primeira aula da mentoria, eu falei justamente isso com a galera. Eu falei assim, qual que é a sua hora de entrada e de saída? Porque se não tiver, você vai ficar refém. E é a mesma coisa eu estou estabelecendo comigo. Eu e Elisa, estamos estabelecendo que a gente vai ter tempo para entrar e para sair, porque é muita coisa, não tá dando conta. É muito bom falar com você, Agnes, sempre muito bom. Te desejo ainda mais... todo mundo quer. A Manu, ela mora na Alemanha, se eu não estiver errada. Ou em Portugal ou na Alemanha, um dos dois. Agora eu já não lembro. Mas eu sei que a Manu mora por aí. Queria agradecer muito vocês que estão aqui assistindo o Pod Teacher, vocês que estão ouvindo a gente no Spotify. Eu acabei de ver que a Lindsay sugeriu da gente estar no Deezer. Vou olhar isso, talvez é uma boa ideia também. Muito obrigada por vocês que acompanham a gente. Estamos quarta-feira, esse episódio lá no Spotify, toda sexta às 11. Ele é gravado ao vivo no YouTube, mas semana que vem é o último episódio. Então eu vou convidar todo mundo que quiser assistir ao vivo, porque a gente tá encerrando essa temporada. Agnes, vou te contar no off, pra ninguém saber aqui, mas vai ter uma mudança surreal pro Pod Teacher na segunda temporada, que eu tô muito feliz, e eu vou te contar em primeira mão. Ela mora na Alemanha e agora está na França. Mulher, a senhora é chique, né, mulher? Me leve, porque eu quero ir pra França. Obrigada.
Agnes, não tem nem como te agradecer. Obrigada mesmo. Você é incrível. E eu quero ir te visitar. Só para fazer um documentário. Por favor, venha fazer seu documentário aqui. É só para isso, tá? Imagina se eu tô querendo usar o meu favor de ir para a Europa. Claro que não. Vou fazer um encontro com suas alunas que estão na Europa também, né? Então. Preciso. E quando tiver o link do seu curso, eu vou ser a primeira pessoa a divulgar. Fala para mim, manda para mim. Todo mundo aqui tá muito apaixonado e quer estudar com você, e eu sou uma dessas pessoas. Que bom, fico feliz por isso e feliz de ter semeado um pouquinho que alemão é possível de ser aprendido e é uma língua muito bonita. Quando você aprende, de fato, você percebe que não é é legal, é bonito. Como você falando, parece legal. Eu admito que parece convidativo. Obrigada, Agnes. Obrigada, gente. Vejo vocês no próximo. Inte!